Ó, não pula esse vídeo que eu vou te contar. E aí? Ganhou na Mega Sena da Palmeiras, vamos combinar, tá na final, né? 3-0 no River, jogando na Argentina pro jogo da volta em São Paulo, tá mais do que folgado. Eu não falo isso, né, Lucianinho? Lembra que da última vez, ano passado, ano retrasado agora, né? Eu falei isso no ar, que o Barcelona fez 3-0 no Liverpool e encaminha sim a sua classificação. Aí o Guerrinha entrou assim, como assim encaminha a classificação? Tá classificado. E o Liverpool fez 4-0 no jogo da volta. Mas, né, enfim, tá muito próximo disso, né? O Guerrinha deve ter perguntado, como assim? Mas não sai jogo? Não tá marcado o jogo. Toda. Eu não, Guerrinha, aqui não sei o que. Não tem. Vai, pum, 4-0 o Liverpool. É que acontece, né, Diogo? Claro, é futebol. É futebol. Vai que o Sargento Garcia pega o zorro, Diogo Oliveira. Alguma hora pode Grêmio e Palmeiras, lembram? 5-0, 5-1. É verdade, André, é uma boa lembrança. E é River, né? Não é com qualquer time também, né? Enfim. Mas é isso. O Palmeiras ontem conseguiu uma excelente vitória, 3-0 em Avejaneira sobre o River Plate, encaminhou assim a sua classificação. E hoje tem Boca e Santos na Bomboneira, Boca escalado, um time mais ofensivo do que no Superclássico no último sábado contra o River. Por quê? Porque o Soldano, que é uma espécie de falso 9, um centroavante, ele está escalado. E o Tevez também. O Tevez vai fazer uma espécie de meia, um camisa 10 centralizado, Sálvio por um lado, o Vila pelo outro, e o Santos também escalado com o seu trio, o Marinho, o Soteldo e o Caio Jorge. Também coloco aí o Lucas Braga, que é um bom atleta. O Santos do Cuca escalado, logo mais 7h15 na Bomboneira, o jogo Dida da semifinal da Libertadores. Que jogo cheio de história esse, né, Lucianinho? Nossa Senhora. Remete à década de 60, né? Lá nos primórdios da Libertadores da América. Final de Libertadores. Quem viu o filme Pelé Eterno, né? Que é a melhor obra cinematográfica, documentário feito da vida do Pelé, tem aquelas imagens do Pelé tomando porrada de tudo que é jeito. Lá não tinha VAR, não tinha muitas câmeras, não tinha nada. Ele apanhando desesperadamente dos argentinos e em nenhum momento sumindo do jogo, cada vez crescendo mais, fazendo gol, calando os torcedores argentinos. Que história tem esse jogo, nossa. Diogo Oliveira, 7h03, é o futebol da Gaúcha. Vamos a Brasília, tem informação importante. Alô, Débora, cadê Martori? Boa tarde. Oi, Luciano, tudo bem? Boa tarde a todos que nos acompanham. O Ministério da Saúde antecipou um pronunciamento que iria ao ar amanhã, antecipou para hoje, logo mais às 8h30 da noite, em cadeia de rádio e TV, pronunciamento do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A ideia é explicar nesse discurso, que tem 3 minutos de duração, como vai funcionar o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Por enquanto, o governo federal não tem data definida para o início da vacinação no país, já que nenhuma farmacêutica entrou com pedido de uso emergencial de imunizantes junto à Anvisa. Então, logo mais, 8h30, possivelmente, esse pronunciamento vai interromper a jornada da Rádio Gaúcha. Ok, 8h30, portanto, ficaremos atentos aqui no Futebol da Gaúcha. Um desejo, um impulso, uma inspiração. Cooperativa Languiru, 65 anos desenvolvendo a região. Vou seguir com o jornalismo porque estamos também acompanhando aí um dia de turbulência nos Estados Unidos, toda a questão política, e quem nos atualiza a situação, o quadro de momento é Rodrigo Lopes. Seja bem-vindo, Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, Lucianinho. Boa tarde aos amigos da Gaúcha. Agora a situação lá nos Estados Unidos está um pouco mais calma, lembrando ao nosso ouvinte que houve hoje à tarde a invasão do Capitólio, a sede do Congresso dos Estados Unidos, por apoiadores de Donald Trump que rejeitam a vitória de Joe Biden na eleição de 3 de novembro. Haveria apenas uma sessão formal, mera formalidade para ratificar o resultado da eleição, só que Trump conclamou desde os últimos dias aí os manifestantes a marcharem rumo ao Capitólio. Foi o que fizeram e, num determinado instante, alguns integrantes invadiram o coração da democracia dos Estados Unidos,
Os congressistas que estavam reunidos foram obrigados a fugir, se refugiar em bunkers. Os jornalistas foram retirados. Cenas inimagináveis, Lucianinho, que estamos assistindo nos Estados Unidos da América. Fosse no Oriente Médio, na América Latina, os Estados Unidos certamente já estariam dizendo que a democracia desse país ou outro estaria em risco. Pois o que estamos vendo nos Estados Unidos agora são cenas de gás lacrimogênio dentro do Capitólio, policiais com fuzis controlando os manifestantes rendidos no chão. Alguns conseguiram entrar no plenário lá do Congresso dos Estados Unidos, desafiando a polícia. Um policial aparece, por exemplo, recuando sozinho diante do avanço dos manifestantes. Então, a sessão teve que ser interrompida, as escadarias do Congresso ainda seguem ocupadas, ou seja, lá dentro a situação está mais calma, mas nas escadarias seguem os manifestantes com bandeiras pró-Trump, um número menor agora, mas ainda uma certa tensão no ar, porque não se sabe quando, em que momento esses manifestantes vão sair. Há pouco o presidente Trump disse que precisamos de paz. Mas, de fato, nas palavras dele, houve fraude. Pediu que os manifestantes devem ir para casa, mas que, de fato, houve fraude. Ou seja, reiterando aquele discurso negacionista do resultado da eleição. E o presidente eleito, Joe Biden, que vai assumir daqui 2 semanas, no dia 20, pediu que o Trump ordene à multidão que se retire do Capitólio e disse o seguinte: nossa democracia está sob ataque sem precedentes. Então a situação neste momento é esta. Um sinal de uma democracia muito frágil nos Estados Unidos, de uma polarização que já vinha do tempo da eleição, mas que agora o Trump tentou levar às últimas consequências, radicalizando muito mais o discurso e, de certa forma, lançando aí sua última cartada para tentar desestabilizar o país. Na minha avaliação, Lucianinho, não vai conseguir. A gente está vendo tudo isso acontecer, mas integrantes do Partido Republicano, do partido de Trump, estão... representantes muito tradicionais lá, como Mitt Romney e outros senadores e deputados, estão dizendo que é um absurdo, que a democracia está em risco. Ou seja, esse movimento trumpista é uma facção barulhenta, mas pequena, dentro do Partido Republicano. A gente segue acompanhando os próximos passos aí, aguardando se essa multidão que ainda está do lado de fora do Capitólio vai ou não se retirar nas próximas horas. Ok, Rodrigo Lopes segue conosco, acompanhando, monitorando e trazendo todas as informações aqui também no Futebol da Gaúcha. 7-8, linha de jardinagem Steel, cortadores de grama, roçadeiras e lavadoras para você fazer ainda mais no seu jardim. Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor para sua mesa. Experimente. Bom, Gabardo, vamos repassar o time do Grêmio que está confirmado e, olha, dá para dizer que força máxima. O Renato vai colocar em campo todo mundo que está à disposição aí, Gabardo. É verdade, Luciano. O Vitor Ferraz é com problema muscular. Fica de fora, mas não é uma questão preocupante. O Jeromel e o Maicon, que hoje não jogam, também não devem demorar tanto para voltar para retornar ao time. A escalação confirmada para o jogo desta noite: 27 Vanderlei, 35 Wanderson, 38 Rodrigues, 4 Kahneman e 32 Diogo Barbosa. 16 Lucas Silva, 7 Matheus Henrique, 23 Alisson, 10 Jean-Pierre, 25 PP. E o Diego Souza, número 29, é o centroavante. É um time praticamente titular, apenas aqueles jogadores que têm problemas musculares ficam de fora do jogo desta noite contra o Bahia. Muito bem, Eduardo Gabardo confirmando a escalação do Grêmio na Arena nesse fim de tarde em Porto Alegre, de tempo bom na capital gaúcha, 28 graus. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. Vipal, rede autorizada, reforma de pneus com a garantia da líder absoluta do mercado. Bom, Andrezinho, os times ainda não entraram em campo aí na Arena, né? Não, nesse exato momento começa a tocar a música da tema do Campeonato Brasileiro. Já vejo os jogadores reservas do Grêmio se dirigindo para o banco, já sentando por ali, se posicionando. E na sequência, agora sim, ó, aparece a equipe de arbitragem e na sequência estarão entrando no campo Grêmio e Bahia para o jogo aqui na Arena. Jogo é 7h15, você ligado no Futebol da Gaúcha, no mundo inteiro, em GZH, no super aplicativo de GZH. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Supra mais que produtos, resultados. Só pra gente repassar, Bertoncello, se o Grêmio vencer o jogo, pelo menos dorme no G4, é isso, Isso, né? Mesmo, ele vai para 48 pontos, ultrapassa o Inter e aí precisa que o Inter perca seu jogo para o Ceará, porque se o Inter empatar,
pelo número de vitórias, o Inter retoma essa quarta colocação. Mas sim, vencendo hoje, dorme no G4. Essa é uma questão importante. O Grêmio empatou demais no campeonato e na hora do desempate no critério, o número de vitórias acaba fazendo diferença. É o que mais empatou nesse Brasileirão. Dos 26 jogos, 12 foram empates, mas também é o time que menos perdeu ao lado do São Paulo. Apenas 3 derrotas. Esse é um detalhe, né? O Diogo Oliveira, o Grêmio, ele não perde no campeonato também, apesar da quantidade grande de empates que nessa hora do critério para resolver uma posição acaba tendo uma certa dificuldade aí o Grêmio. É que o campeonato de pontos corridos é um campeonato de vitórias, né? Ganha quem vence mais jogos, né? Embora isso pareça uma obviedade, empatar é terrível, né? É terrível. Se tu empatar todos, né, Diogo? Se tu empatar todos os jogos, é rebaixado. Tá rebaixado. Invicto e rebaixado. Não, e até porque o número de vitórias é um critério de desempate, por isso também. Mas o Grêmio está penando, está sofrendo pelo campeonato titubeante. Vamos ver o Renato. Vamos ouvir o Renato Carona com o Premier. Nós estamos totalmente focados no Campeonato Brasileiro agora. Nós temos essas partidas aí. Vamos esquecer a Copa do Brasil, até porque a gente não sabe quando vai ser essas finais. Mas o importante é o Campeonato Brasileiro, até porque, como muita gente não acreditava, o Grêmio ainda briga pelo título, a gente tem chance, a gente acredita e a gente vai em busca sempre das vitórias, degrau por degrau. Hoje o Bahia tem todo o nosso respeito. O Bahia está numa situação meio delicada na tabela, mas a gente não tem que se preocupar com o Bahia. A gente precisa se preocupar com a nossa vitória. Tá aí a palavra do Renato pelo Premier. Até o Renato tá preocupado com as datas do Seninho. Mas eu tenho a impressão, né, Diogo, que a gente em seguida deve ouvir o Dado Cavalcante, que deve falar também, mas a tendência é esse jogo ficar bem para depois, né? Se o Palmeiras avançar para a final, que é o que deve acontecer na Libertadores, esse jogo não vai poder acontecer na data normal, né? Não, imagina se ganhar. Quer dizer, se ganha, tem mas eu acho mundial. Que essa definição ela vai ter que ser a CBF antes de ter até uma definição de título, né? Sem dúvida, mas o Renato tá certo, ele só pode contar não pode contar com o ovo antes da galinha, para usar uma expressão bem popular, né? Ele tem que pensar, o Grêmio tem que pensar no jogo seguinte. Olha o Dado Cavalcante aí, já vai falar. Vamos lá. Paula Menezes, repórter do Sport TV Premier. Boa noite. Bom, o Thiago já vem merecendo essa oportunidade, né, nessa equipe principal. Vem se destacando nos jogos do Sub-20, não só pelos gols, mas pela agressividade na chegada à frente, é um jogador de espaço. Nós temos hoje no nosso grupo apenas o Rossi que faz essa função de espaço. Então acho que o Thiago fazendo essa função um pouco mais de espaço do lado esquerdo do campo pode acrescentar um pouco mais nessa agressividade e na chegada à frente. Tá certo. Tá aí o Dado Cavalcante, técnico do Bahia, para sua segunda partida pelo Bahia, falando pelo Premier. Valeu, Marcos Bertoncello atento a tudo na Central de Esportes, a bola rola 7h15 na arena, os dois times já em campo. Em seguida vai ter, né, Diogo, aquele ritual turno de minuto de silêncio e tudo mais, Diogo. Ele tava falando do Thiago, que é esse menino da base aí, o camisa 7, o Rossi tá no banco. Da base aí do Exatamente, do que é uma tentativa de ser algo diferente, para não deixar o Gilberto muito isolado lá na frente, né? O Ramírez é um meio campista, joga mais aberto pelo lado direito, e o Thiago pelo lado esquerdo. É uma tentativa do Bahia de conseguir alguma coisa, porque é difícil a vida do Bahia depois dessas derrotas todas. Seus melhores momentos são suas maiores conquistas no fim do jogo, é claro. Vamos ver quem vai ser o craque Calçados Pegada. Pegada, a marca da conquista. Quer um super resultado na sua lavoura? Com os fertilizantes Yara, a sua lavoura recebe todos os nutrientes de forma eficiente, uniforme e equilibrada. Utilize as tecnologias Yara para a nutrição da sua safra e veja os ganhos em resultados. Conheça as soluções no site yarabrasil.com.br. Diori, deu probleminha ali na comunicação do árbitro, não, mas resolveu, eu acho. Não estava ligando ali a comunicação, Diori. O Ramon Abate foi ali para conversar com o Kleber Gil e pediu para ele fazer alguma coisa no equipamento. Ele não sei se estava desligado, se não estava ligado. Tava babando ali, tava babando. Enfim, não estava funcionando, mas o Kleber Gil apertou um botão, né? Apertando o botão fica mais fácil e tá tudo funcionando normalmente. Qualquer coisa, Andrezinho, bota o Júnior Mesquita que ele resolve a parada para ele. O Júnior já tá no elevador descendo. 1 minuto de silêncio, indicado ali pelo árbitro Ramon Abate Abel. Sempre lembrando, né, os mais de 197, quase 198 mil mortos no Brasil de Covid-19. Vai bater na casa quase dos 200 mil, quem sabe essa semana, infelizmente, totais de casos aí passando da casa dos 7 milhões e 800 mil. Minuto de silêncio na arena. Sinal marcou 7h15, a bola vai rolar. Grêmio Bahia.
dentro, a bola está rolando e você, claro, vai compartilhar todas as emoções conosco no Futebol da Gaúcha. Vamos juntos contar essa história de Grêmio e Bahia. O tricolor, o Renato já falou, tem Copa do Brasil, vale título, todo mundo sabe, mas não se sabe exatamente quando é que vai ser esse jogo. Em princípio, lá no início de fevereiro, a primeira partida, mas tudo pode mudar. E o Grêmio, é claro, quer garantir a sua vaga na Libertadores do ano que vem via Campeonato Brasileiro. O Grêmio domina a bola no campo de defesa. Quem tem a bola por ali é Rodrigues, tenta o passe longo, vem pro corte o time do Bahia, que vem pro ataque aqui pelo lado esquerdo, a tentativa de bola longa pro Gilberto, ela foi longa demais, se perde pela linha de fundo, é tiro de meta para o Grêmio. Começou na Libertadores, começou no Brasileiro, começou aonde, Bertoncello? Começou em ambos, Luciano Périco, bola rolando no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro, jogo do Botafogo contra o Atlético Paranaense sem TV. E também tem bola rolando pela Libertadores na Bombonera semifinal, Boca Juniors e Santos. A informação é para a Unimed Porto Alegre. Muito bem, primeiro minuto de jogo na Arena, 0 Grêmio, 0 Bahia. Você ligado no Futebol da Gaúcha, vamos juntos compartilhar a emoção. São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo a preço justo. É o Bahia do Dado Cavalcante contra o Grêmio do Renato Portaluppi. Quem domina é Jean-Pierre, tá no campo de defesa. Passa a linha que divide o gramado, joga mais à frente, faz o giro, o time do Grêmio com o PP. Ele acaba recuando a jogada para Lucas Silva no grande círculo. Ele consegue a abertura na direita, desce o time do Grêmio. Tá aí o garoto Wanderson, olho nele. Ele que tá tendo a oportunidade de jogar mais uma com a camisa tricolor na lateral direita. Vem de novo o Grêmio, o PP fez a jogada, o toque foi curtinho ali do Jean-Pierre, a bola acabou sendo interceptada pelo time do Bahia, mas o Grêmio recupera. Ficou ali pro Diogo Barbosa pelo meio, tentando fazer a jogada, foi bloqueado. Bahia fecha todos os caminhos, tranca a rua ali do meio campo. O time do Bahia, Mateuzinho vem com ela, domina na linha que divide o campo, joga atrás com o Kahneman. Kahneman trabalha lateralmente com o Rodrigues, faz a abertura para Wanderson na direita, escapa o Grêmio, vem o Wanderson, tem espaço para progredir, foi pro cruzamento, pro meio da área, a bola acaba cruzando e vai direto pela linha de fundo. Tiro de meta, a primeira chegada aí do Grêmio, Andrezinho. Wanderson tentou o cruzamento da direita, o lateral que ganha mais uma oportunidade, lembrando, né, agora ele é a bola da vez depois do Vitor Ferraz, com a provável ida do Orejuela para o Atlético Mineiro, já que não houve o acerto entre Grêmio e Cruzeiro, informando Claro. Acelera, já começou o liquida da largada, Lojas Quero Quero, é a sua chance de iniciar o ano aproveitando ofertas imperdíveis para sua casa ou construção em até 10 vezes sem juros. É na loja, no site ou pelo WhatsApp. Domina o time do Bahia. Temos 2:45 de jogo na Arena. Primeiras ações da partida 0-0. Domina o time do Bahia, tentando sair de trás. Começo de partida. A abertura é pro Ramírez. Ele domina, vai pra cima da marcação, bota na frente, consegue a passagem, cai no gramado, é falta. É a primeira falta em cima do Matheus Bahia. Falta pro time baiano, Gabardo. Falta cometida pelo lateral direito Wanderson. A falta é pelo lado esquerdo e de fato o Matheus Bahia estava avançando, tentando a jogada pelo flanco, foi derrubado. Falta para a equipe de Dado Cavalcante, placar de 0-0 e a informação é de Lojas Quero Quero. Tá ajeitando ali o Matheus Bahia para fazer a cobrança. Ele que tá no lugar do Juninho Capixaba, que ainda pertence ao Grêmio e portanto não pode atuar. E o Zeca tá no banco, né? E o Zeca Inter está no banco. O Daniel tá por ali também para fazer a cobrança. Tem falta o time do Bahia. É pelo lado esquerdo, 2 homens na barreira. Início de jogo na Arena, 3 minutos e meio. A bola foi cobrada para dentro da área. Afastou ali fácil, com tranquilidade o Diego Souza. Ainda tem Bahia. Domina para ali o Daniel, acaba jogando errado. Recupera o Grêmio com o Diego Souza. A bola fica ali, né, na disputa de bola, quase sai pela lateral. O Bahia ainda fica com ela. Tem perigo. Ramírez, ele domina, fez a abertura, joga curtinho pro time do Bahia, chegando aqui pelo lado esquerdo. Ramon trabalhou para Matheus Bahia, ele domina, ele tá cercado por todos os lados, ele bota na frente pela esquerda, consegue o cruzamento, chega para fazer o corte por ali, o garoto Wanderson para a linha de fundo, Gabardo, escanteio Bahia. Mas esse lateral esquerdo do Bahia, o Matheus, ele avançou bem pela ponta esquerda, conseguiu o cruzamento, passou pela marcação, Wanderson mandou para fora, escanteio para a equipe do Bahia, vem cruzamento para a área do Grêmio, informando o grupo IESA. Escanteio pro time do Bahia, tem jogada combinada, tem 2 jogadores do Bahia para fazer a cobrança. Foi pra bola, viajando direto pra grande área, tenta ali o Kahneman para afastar, a bola fica ainda à disposição do time do Bahia. Trabalha em Ramírez, dominou o chute de longe, a bola vai pela linha de fundo, a primeira arriscada aí do Bahia.
A pancada do Ronaldo pela linha de fundo, Gabardo. De longe, arriscou de fora da grande área o volante Ronaldo por cima do gol do Vanderlei, que agora vai cobrar o tiro de meta. Mas o Bahia, neste começo de jogo, no campo de ataque, placar de 0-0, informando o Sicredi. E agora na cobrança do tiro de meta, o Vanderlei está ajeitando a bola dentro da pequena área e o Bahia coloca 3 jogadores na linha da grande área para fazer uma marcação alta nessa saída de bola do Grêmio. 5 minutos. Vamos ver, o Vanderlei mandou todo mundo ir pra frente, vai pro chutão, daí os 3 jogadores do Bahia que estavam ali fazendo a marcação alta se retiraram. Interessante, o Bahia já tenta complicar essa saída de bola do time do Grêmio, Diogo Oliveira. E não é a primeira vez que ele faz isso, né? Ficam ali o Gilberto, o Thiago, o menino da base, né? O camisa 7 e o Índio Ramírez avança ali também, ficam os 3. Aí tira a sobra, né? Tem os dois zagueiros, um volante que eventualmente baixa, 3 contra 3, o Grêmio acaba dando o balão. É uma tentativa do Bahia de tirar o Grêmio da zona de conforto, né? Porque a zona de conforto do Grêmio, tirando aquela exceção do jogo com o São Paulo, é essa, posse de bola e passes em progressão. 6 minutos de jogo na Arena, 0 Grêmio, 0 Bahia, você ligado no futebol da Gaúcha. A Claro tem o presente perfeito para você ficar ainda mais conectado com o que você ama. Claro, você merece o novo. Desce o time do Grêmio. Diogo Barbosa dominando ali pela meia esquerda, ele faz a abertura, mas lá na ponta pro Alisson, deslocado completamente do outro lado. Jean-Pierre conseguiu bom passe pro Alisson na esquerda, o cruzamento na área. Diego Souza pra fora, chance viva, chance clara de gol, cruzamento perfeito, Andrezinho. Diego Souza quase marca o primeiro do Grêmio, mas foi pra fora, André. Ele se antecipou à zaga e conseguiu também se antecipar a saída do goleiro. Cabeceou Diego Souza, a bola foi pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe baiana. 0-0 aqui na Arena. Na informação, Vipal Borracha. O Diego errou. Ele errou o cabeceio. Mas a maneira como ele consegue se impor na jogada aérea chega a ser impressionante para um jogador que não é centroavante de origem. Ele sempre toca a cabeça na bola. Ou vai no gol, ou vai perto, ou vai fora, mas ele ganha o duelo pelo alto. É a chegada mais forte do time do Grêmio. Agora o Gilberto tá reclamando, ele queria uma falta no chutão do tiro de meta cobrado pelo Douglas. A bola veio no ataque, o Gilberto reclamou, mas a arbitragem manda seguir o jogo. 7 minutos, você ligado no futebol da Gaúcha. 0 pro Grêmio, 0 pro Bahia. Grupo IESA apresenta o Renault Stepway 1.6 completo, com preço de nota fiscal de fábrica e até 100% da FIP no seu usado. É só na IESA, Renault, aproveite. Domina o time do Grêmio. Tem a bola Alisson, ele vai carregando lá pela esquerda, o Alisson tá caindo lá mais pelo lado esquerdo nesse início de partida, acabou perdendo a bola o time do Grêmio. O PP tava pela direita, desce o time do Bahia em velocidade, quem carrega por ali é o Matheus Bahia, trabalhando com o camisa número 7, o Thiago. Esse garoto tem que ficar de olho nele, que é da base do Bahia, e é uma aposta aí do técnico Dado Cavalcante. Olha o Kahneman, acabou saindo errado, mesmo assim a bola ainda fica pro time do Grêmio. Pelo meio, o Alisson acabou ganhando a jogada. Quem domina por ali é o Lucas Silva. Aliás, faz a abertura para Wanderson. Escapa o Grêmio aqui pela direita. Desce Wanderson com o PP. Tá o PP aqui pela direita. Vai dominando. Trabalha curtinho com o Jean-Pierre. Domina o Jean. Vem pra jogada o Matheus Henrique ali pelo meio campo. A marcação é fechada do Bahia. Ele consegue a abertura para Wanderson. Vai pro cruzamento. Vai pro drible. Foi pro drible. Limpou a jogada. Conseguiu o cruzamento do Lucas Silva. Afasta. Por ali o Ronaldo, para tirar da grande área do Bahia. Ainda tem blitz do Grêmio, o Grêmio vai tentando impor o seu toque de bola. A abertura lá pro Diogo Barbosa na esquerda. Ele domina, faz o toque curto para Jean-Pierre. Jean-Pierre para Matheus Henrique, pro Jean-Pierre. Domina o Jean, ele tá com uma espécie de atadura ali no pulso, na mão esquerda. Domina o Jean com a sua categoria, consegue a abertura pro Diogo, atrás pro Jean-Pierre num toquinho, perfeita bola pro Alisson na esquerda, tem 2 na marcação, Nino Paraíba não sai de perto, recuou pro Jean-Pierre, tocou pra dentro da área, tem perigo, o cruzamento do Wanderson, a bola foi alta, não alcançou ali o Diego Souza que tava ali só esperando, Andrezinho. Passou por cima do Diego Souza, a bola que foi aparada pelo Wanderson aqui na segunda trave, vindo lá do lado esquerdo. Por isso o Grêmio perdeu a oportunidade de conclusão, mas segue no campo do Bahia na informação Pão de Alho Santa Massa. E continua, né, Luciano? O Alisson pela esquerda e o PP pela direita. Provavelmente porque o Nino Paraíba, lateral direito do Bahia, e o Thiago, e o Índio Ramírez, perdão, eles são rápidos, né? É, em tese, o lado mais forte da equipe do Bahia. Talvez o Alisson, que tem mais disciplina tática para ajudar lá pelo lado, é uma tentativa do Renato. Estão invertidos PP e Alisson.
Vem de novo o time do Grêmio, tem a bola o Alisson ali para a esquerda, trabalha atrás, na meia esquerda pro Matheus Henrique, faz a virada de jogo pro Wanderson, ele domina no peito, evita que a bola saia, domina por ali o Wanderson, vem, chega na parada o Lucas Silva, domina, vai tocando bola o time do Grêmio, vai tentando encurralar o Bahia no campo de defesa, mas o Bahia se fecha, o Bahia coloca todos os jogadores na entrada da sua grande área. Matheus Henrique faz a virada de jogo para Jean-Pierre, ele dominou, que passe do Jean-Pierre, espetacular pro Diogo Barbosa, chegou, fez a finta, rolou atrás pro Alisson, ingressou na área, cruzou, tava ali para salvar o pé salvador do Hernando para tirar da grande área do time do Bahia. Que jogada do Grêmio lá pela esquerda, hein? Jean-Pierre, um passe espetacular. Ainda tem Grêmio na parada. Lucas Silva fez de novo a abertura na esquerda pro Alisson. Ele domina, vai pra cima na marcação do Nino Paraíba. Ele domina. O Nino não sai, é um carrapato de perto do Alisson. Joga atrás com Jean-Pierre. Diogo Barbosa. O Grêmio vai girando, vai tocando bola. 10 minutos e meio na arena. 0 pro Grêmio, 0 pro Bahia. São as emoções do Campeonato Brasileiro no futebol da Gaúcha. Vem de novo o Grêmio. Agora aqui pela direita, Wanderson fez o toque no meio para Matheus Henrique, conseguiu pro Diego Souza, recuou pro Jean-Pierre, ele tentou um passe infiltrado no meio do caminho, tava ali o Ronaldo para fazer o corte, agora tome contra-ataque do time do Bahia, escapa ali o garoto Thiago, consegue a abertura na frente pro Gilberto, chega ali o Rodrigues, o mais corpo, chega na frente na parada, fica agora um duelo entre os dois, quase na bandeirinha de escanteio, consegue afastar por ali o Rodrigues. E a bola fica de novo dominada ali pelo time do Grêmio com o PP. Sai de trás o Grêmio. Diogo Barbosa, ele olha, vê o posicionamento dos companheiros, dá aquela segurada na jogada. E o Grêmio vai de novo para buscar o campo de ataque com Jean-Pierre. Domina ali Jean-Pierre, joga curtinho. Toques curtos Luciano, no meio campo aí, Gabardo. Eu fui olhar a ficha do lateral esquerdo do Bahia, o Matheus, que há pouco a gente elogiou. E ele tem 21 anos de idade, teve passagem pela base também do Palmeiras e do Atlético Paranaense, mas o Bahia não, no nome dele não é porque ele nasceu em Salvador, é sobrenome mesmo. O nome completo dele é Matheus Bahia Santos. Aliás, no sobrenome ele tem 2 nomes de time de futebol, né? Bahia e Santos. Mas imagina só, os caras eram Bahia e nasceu em Minas. É que é Bahia sem H, eu acho, o Bahia dele. Suponho, pelo menos. O pior é que tem H. Tem H, tem H. Então é Bahia mesmo. Que nem a nossa Carolina Bahia. Exatamente. 12 minutos de jogo, você ligado no futebol da Gaúcha, no Sicredi. Existem muitas formas de pagar neste verão. Cartões, Pix, tag de passagem e muito mais. A escolha é sua, sempre Sicredi. Gente que coopera cresce. 12 minutos e meio, 0 pro Grêmio, 0 Bahia. Campeonato Brasileiro, Bertoncello tem outro jogo em andamento. E como é que tá o Santos na Libertadores, Bertoncello? Bom, temos 12 minutos da primeira etapa na Bombonera. A melhor chance foi do Boca Juniors, um chute do Villa e a bola acabou pegando no travessão. Mas por enquanto o placar de 0-0, a informação para a Unimed Porto Alegre. Tenta a jogada ali o PP, chega o Anderson Martins, toca a bola para a linha de lado, é lateral para a equipe tricolor gaúcha cobrar. Um desejo, um impulso, uma inspiração. Cooperativa Languiru, 65 anos desenvolvendo a região. Olha, a bola foi para a área do time do Bahia, deu uma quicada, sai ali o goleiro Douglas para fazer a defesa. Todo jardim é feito de cuidado e para você ter o melhor possível, a escolha é por Ferramentas Steel. Acesse ofertas.steel.com.br e confira as ofertas. Bom, Diogo Olivier, a gente já passa aí dos 13 minutos e o placar zerado, Diogo, 0-0 na arena. E o Grêmio ofensivamente tem uma atuação muito pobre por enquanto, começo de jogo ainda, mas o Grêmio não conseguiu fazer praticamente nada. Tem um cruzamento que veio da esquerda, ele gira a bola, mas não consegue infiltrar por baixo. Tem uma jogada que é um cruzamento que o Diego Souza cabeceia. O Bahia se defende no 4-1-4-1 com o Ronaldo entre as linhas e é muito difícil de transpor esse sistema, porque ele se fecha em linhas muito próximas, baixas, perto da área quando o Grêmio está atacando, e fica difícil mesmo de entrar. O Grêmio vai ter que ter paciência. Ô, Lucianinho. Fala, Bertoncello. Fala comigo. Informação desse momento no site do Atlético Mineiro, Rodrigo Caetano, ex-Inter, é o novo diretor de futebol do Atlético. Ele ocupa o lugar deixado pelo Alexandre Matos. A entrevista coletiva do Rodrigo Caetano ocorre na sexta-feira, portanto, Caetano, novo diretor do Galo. Informação para a Unimed Porto Alegre. É uma confirmação de uma tendência dos últimos dias aí, após a saída do Alexandre Matos também do Galo. Rodrigo Caetano assumindo lá a bronca no Atlético. Bom, ele vai ter grana para poder investir pelo jeito, né? Olha, Diogo? Eu não sei, tu sabe que os dois mecenas, o Rubens Meninho e o Ricardo Guimarães, do BMG e do MRV, vamos ver esse lance?
Olha o Diogo Barbosa, fez jogada na linha de fundo, fez o cruzamento, tava ali o Ronaldo para fazer o corte. Complementa aí, Diogo. Então, esses dois mecenas, eles querem dar um corte, porque o Atlético está gastando muito dinheiro e daqui a pouco eles não vão ver o investimento de retorno. Então, a partir de agora é para dar uma segurada na torneira aí, né? Acho que o Rodrigo Caetano talvez não tenha tanto dinheiro assim. Até porque, vamos combinar, né, Lucianinho? O São Paulo já pediu reforço e ganhou pra caramba, né? Chega. É muita grana, reforço toda hora, não há como controlar. O Cruzeiro é o melhor exemplo. E tá pertinho ali do Atlético. Mas né? É isso, agora tu matou a charada. O Rodrigo Caetano tá indo pra lá meio pra começar um processo de não cruzeirar o Atlético. Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor pra sua mesa, experimente. O sinal marcou 7:30. E o Grêmio tá empatando 0-0 com o Bahia. Você ligado no futebol da Gaúcha. Conosco, é claro, na Rede Gaúcha Sat, Rádio Ampere de Ampere no Paraná, tua Rádio Alvorada de Marau, aqui no Rio Grande do Sul, Rádio Aratiba de Aratiba, Rádio Aurora de Guaporé, Rádio Batovi, alô São Gabriel, todos ligados na Rede Gaúcha Sat. Bola veio pra área, tá ali pra cortar a defesa do Bahia, ainda tem Grêmio no ataque, o Grêmio toma conta do campo de ataque e o campo de defesa do Bahia. Olha o Jean-Pierre, descolou pro Diogo Barbosa, vai pro cruzamento no segundo pau, pro Wanderson de cabeça! Gol! Do Grêmio! Wanderson mete na rede do Bahia, de cabeça, o garoto cai no gramado, chora, emocionado, ele que fez há pouco a sua estreia no time do Grêmio, e agora faz um gol de cabeça dentro da grande área, o Grêmio abre o marcador, o Grêmio faz 1-0, garoto Wanderson metendo na rede, busca Douglas, 1 pro Grêmio, 0 pro Bahia, André Silva. Um gol em 2 etapas, primeiro na bela assistência de Jean-Pierre para Diogo Barbosa, que fez um belíssimo cruzamento, e aí o garoto Wanderson na segunda trave, é uma característica dele, estar sempre dentro da área quando possível, de cabeça, fora do alcance do Douglas, meteu no canto direito do goleiro baiano, correu para fazer a festa, chorou, seu primeiro gol como profissional, foi abraçado por todos os jogadores que estavam em campo do Grêmio, também por reservas na comemoração do gol. Um gol que tem uma outra marca, Diogo. Para que gastar milhões com Orejuela se o Grêmio tem o Wanderson aqui na arena, Diogo? O bom vai um abraço Orejuela, né? Tchau, Orejuela, né? Tudo que tinha de pobreza criativa do Grêmio se transformou em riqueza nesse lance. Primeiro o Jean-Pierre achando o Diogo Barbosa, que ergue a cabeça, encontra o Wanderson, o gol dele de cabeça é muito bonito, porque é de olhos abertos, ele diz, eu vou dar lá, e é de fato dar lá. É mais um jogador que o Grêmio forma e o Grêmio tá vencendo o Bahia, Bertoncello. E com apenas 19 anos, Wanderson marca seu primeiro gol como profissional em 2 partidas pelo Grêmio. É também o primeiro gol do Grêmio no ano de 2021. O tricolor chega a 13 partidas invicto no Brasileirão e é 4º colocado com 48 pontos. Vamos aproveitar 7h33, é hora de conferir o tempo e o placar do futebol da Gaúcha. Arena do Grêmio, 18 minutos do primeiro tempo, o Grêmio tá ganhando, 1-0, gol do Wanderson, 1-0, olha a bola na área, tem perigo, olha o Bahia, salva Vanderlei, segura com firmeza, chegava forte o time do Bahia, era o Hernando por ali, Gabardo. É o toque de cabeça, do Hernando, Vanderlei estava bem colocado, defendeu com tranquilidade, Grêmio 1-0, informando o Sicredi. Girando, Bertoncello, o tempo e o placar para São José Industrial, implementos agrícolas em alta performance, no campo a preço justo, Bertoncello. No outro jogo do Brasileirão, 20 minutos no Newton Santos, primeiro tempo de Botafogo 0, Atlético Paranaense também 0, e na Bombonera segue 0-0 para Boca Juniors e Santos. Ô Lucianinho, então o Wanderson tem uma assistência para gol e um gol em 2 jogos, é isso? Tá bom, né, o Diogo Oliveira? Tá bom. Acho que o Orejuela não vai fazer falta, não. É uma amostragem muito interessante desse garoto que o Renato colocou no time, nessa disputa aí com o Orejuela. O Orejuela tem toda a situação difícil aí com o Cruzeiro para permanecer. Daqui a pouco tá em casa o lateral que o Grêmio precisa para revezar com o Vitor Ferraz e mais o Leonardo Gomes aí, que enfim tá se recuperando. Quem vai decidir o Orejuela é o Rodrigo Caetano a partir de agora. Pois é, porque o Atlético tá de olho, né? Exatamente.
Vem o time do Bahia. O Bahia tá no prejuízo. 7ª derrota desse Bahia, hein, Bertoncello? Onde é que acaba essa ladeira? Tá descendo a ladeira do Pelô, o Bahia, Bertoncello. 16º colocado com 28 pontos. Basta o Vasco somar um pontinho amanhã para o Bahia ingressar na zona de rebaixamento. 7ª derrota seguida, não vence desde o dia 16 de novembro no Brasileirão. Esse Bahia vai descendo a ladeira. Vai se complicando. O time do Bahia que teve Roger Machado, teve Mano Menezes, que agora chamou Dado Cavalcante, mas não se acerta o Bahia. Unimed Descendo Porto a ladeira Alegre. do Pelô é talentoso. Cuidar talentoso. de você. Aquela ladeira é puxada, né? E só vai o Bahia, que chega com perigo. No ataque, o Gilberto, ele é perigoso, ajeitou. Pode ter o chute pro gol, espalma Vanderlei. A pancada do Daniel, espalma Vanderlei Gabardo. Olha o Bahia mostrando armas na arena. Pegou bem na bola o Daniel na entrada da grande área. Vanderlei, outra defesa importante do goleiro do Grêmio. Arremesso lateral para o Bahia. A informação é de Lojas Quero-Quero. 20 minutos e meio, 1 pro Grêmio, 0 pro Bahia. Você ligado no futebol da Gaúcha. Vamos juntos. Domina o time do Bahia. Agora o Grêmio só observa. Toca a bola na intermediária. O time baiano. Tá por ali o Hernando, ex-zagueiro do Internacional. Joga curtinho. Trabalha o Bahia. Olha, o Bahia com 7 derrotas, a do Dado Cavalcante que seria a segunda, né, Bertoncello? Vem com a derrota pro Internacional, né? Na Fonte Nova por 2-1 e agora a derrota para o Grêmio. Então, se o Bahia tivesse no gauchão, Diogo Oliveira, que arrancada do Bahia, hein? O erro do Bahia foi ter demitido o Roger. Ali ele se atrapalhou, escolheu um treinador que pensa muito diferente do Roger e deu tudo errado. Domina o time do Grêmio, tenta sair de trás, olha o toquinho do Jean-Pierre, olha a catega do Jean-Pierre, jogou curtinho com o Lucas Silva, pegou ali, o Gilberto chegou em cima do Lucas Silva, deu uma pegadinha, fica sentindo ali, Gabardo. Eu acho que o Gilberto, ele não teve a intenção de pegar o Lucas Silva. O problema, a questão é que o Lucas Silva tocou muito rápido na bola, né? Levou vantagem no lance, aí o Gilberto, ao tentar alcançar a bola, acertou o tornozelo do jogador do Grêmio, por isso a falta está marcada. Lucas Silva recebe atendimento médico, ver se ele já vai levantar, se está tudo bem com ele. Tá tudo bem. Grêmio 1-0, informando o Grupo IESA. Os melhores produtos, a maior abrangência de norte a sul do Brasil. Reforma de pneus é com a Vipal. Rede autorizada. Rede de farmácia São João. Cuidar da sua saúde é a nossa missão. Luceninho. Fala, Diori. Só pra fazer o registro sobre o gol do Wanderson, né? Na origem do passe, aquela espetada do Jean-Pierre pro Diogo Barbosa. Na imagem da transmissão, não parecia tão ajustado o lance pela angulação da câmera, né? Mas agora veio a repetição com a linha do VAR e realmente o acerto do Bandeira foi impressionante, estava bem ajustado o posicionamento do Diogo Barbosa, mas a posição legal, tudo certo no gol do Grêmio. Valeu. Todos os lances, claro, de gols são checados pelo VAR e certamente esse lance é importante o Diori trazer aí esse detalhe pra gente que tá ligado no futebol da Gaúcha. Domina o time do Grêmio, Kahneman joga com o Jean-Pierre, olha o toque do Jean-Pierre, o acerto de passes do Jean-Pierre hoje tá impressionante, tá acertando tudo o Jean-Pierre. Quem errou ali foi o PP. Vem o time do Bahia no contra-ataque para tentar a jogada. O Ramires fez a abertura, bola longa demais. Tenta evitar a saída de bola. O time do Bahia lá pelo lado. Trabalha no campo de defesa. O Grêmio vai fechando os caminhos. O Bahia tenta armar. E aí não tem espaço, porque o Grêmio já se fecha todo. Domina o Hernando, trabalhando com o Anderson Martins. Fez a jogada pro Matheus Bahia. Dominou o Matheus Bahia pro Daniel. Na entrada da grande área, trabalhou com o Gilberto. Recua atrás. Tenta infiltrar o Bahia. Chega para ali o Alisson para fazer o corte. Vem ainda a bola com o time do Bahia. Agora o Grêmio todo está no seu campo de defesa e o Bahia tenta trabalhar no campo do Grêmio. A abertura lá na esquerda, na direita, pro Nino Paraíba. Ele domina, vai para a marcação do Diogo Barbosa. Conseguiu o cruzamento pro Gilberto. Kahneman, tá ali o fiel escudeiro. O Kahneman tirando da zaga da equipe do Grêmio. Salvou ali porque o Gilberto estava na cara do gol, hein, Gabardo? O Gilberto ia pegar de primeira essa bola e teria tudo para marcar o gol. Presença perfeita do zagueiro Kahneman para afastar e veio o Grêmio. Bola do Diego Barbosa, do Diego Souza, colocou o Diego Souza pro Jean-Pierre e ali Andrezinho, ele deu um toquinho a mais, acabou escapando. Que lançamento do Diego Souza, hein? A bola subiu, né? Subiu quando tentou o domínio Jean-Pierre e aí quando ela subiu, ela escapou do controle do camisa 10 do Grêmio. O Grêmio perdeu a chance de, quem sabe, criar a oportunidade do segundo aqui na Arena, informando o Pão de Alho Santa Massa. 2 lances que mostram a versatilidade do Diego Souza. Primeiro no pivô, que ele conseguiu para dominar a bola.
Olha o Bahia. Olha o Bahia, chega com perigo, é o Ramírez, ele vai na marcação. Contra o Inter ele fez o gol de uma jogada que ele foi entrando na área, ele estava fazendo a mesma coisa, ele segura a bola, acaba tendo que recuar, porque a marcação era muito forte. Daniel, joga o time do Bahia, vem chegando com perigo, Ronaldo, volante na entrada da área, desarmado, recupera o time do Grêmio, pode ter contra-ataque. Quem domina por ali é o Matheus Henrique, tocou pro PP, vai na velocidade, já botou na frente o PP, entrou na área, tentou a marcação, caiu, ele conseguiu ainda levantar, recuperou, jogou atrás para Jean-Pierre, veio com perigo o Grêmio, Jean-Pierre faz a abertura fora do ponto, teve que buscar a bola por ali, o jogador do time do Grêmio, o Alisson, mas o PP meteu uma velocidade, engatou ali uma segunda, uma terceira, uma quarta, estava ganhando, mas acabou escorregando. Mesmo assim a bola fica com o time do Grêmio. 25 minutos na arena, 1 pro Grêmio, 0 pro Bahia. Lucas Silva vira o jogo, trabalhou no peito, botou no gramado. Diogo Barbosa vai pro cruzamento pra dentro da área, teve desvio no primeiro pau, caiu o jogador do Grêmio dentro da área. Queria ali o chute do Alisson, defesa do Douglas. 2 momentos desse lance, Andrezinho. Primeiro, a disputa de bola, jogador do Grêmio caindo. Depois, a conclusão do Alisson e a defesa aí do Douglas, André. De novo, uma bola vindo da esquerda com o Diogo Barbosa. E quem estava na disputa, Luciano, o Wanderson, para tentar o cabeceio. Não me pareceu o pênalti. Depois, o Alisson bateu cruzado. O Douglas fez a defesa. Segue 1-0 o Grêmio, informando o Vipal Borrachas. Supra mais que produtos, resultados. Conquistar vem de dentro. Calçados Pegada. A marca da conquista. Vem o time do Bahia, Gilberto dominando aqui pelo lado esquerdo, na marcação o Rodrigues, o chute, gol! Golaço! Gol! Do Bahia! Gilberto, ele é perigoso, ele é rápido, ele ganhou da marcação do Rodrigues e meteu na rede. Grande jogada do Gilberto, Bahia empata o jogo na arena, não deu pro Vanderlei. O homem do gol é ele, o matador, o goleador Gilberto, um golaço. 1 pro Grêmio, 1 pro Bahia, Eduardo Gabardo. Olha, Luciano, o Gilberto recebeu essa bola pela meia esquerda, ali no bico da grande área. Ele passou pelo Rodrigues com uma facilidade extraordinária. Ajeitou para a perna direita e colocou na gaveta, no ângulo esquerdo do Vanderlei. Um golaço! E a curiosidade é que em 2020, o Gilberto recebeu até proposta para jogar no Grêmio. E ele que empata o jogo, 1-1 na arena. Jogou. Eu não vou ser cruel de deixar de reconhecer o golaço do Gilberto. Foi um golaço, olha, gol assim para ser o gol da rodada. Agora deu muito espaço o Rodrigues, perdeu a passada na hora do chute e foi de uma distância que o Vanderlei poderia ter defendido, ou pelo menos tocado na bola. Né? Mas enfim, o Bahia já tinha 5 finalizações, não é falta de mérito do Bahia, que com problemas foi à frente para tentar buscar o empate. Eu acho que está tendo revisão aí, ô Diório. Pois é, Diório, o árbitro está dizendo que vai indicar algum impedimento no lance. Não, tá tendo a revisão do lance do Gilberto, porque no momento que o Gilberto recebe o passe e vai à frente para depois fazer o giro e chutar de fora da área, ele estava com a posição ajustada em relação ao penúltimo defensor do Grêmio. Pela imagem que a gente tem, a impressão é de posição legal do Gilberto, a não ser que o ombro do Gilberto esteja à frente do pé do penúltimo defensor. Mas aí, Luciano, eu não posso cravar isso. Só quem pode cravar é o árbitro de vídeo, colocando linha no ombro, linha no pé e deixando que a máquina resolva. Na impressão do campo, dá a ideia de mesma linha, a não ser que o ombro do Gilberto não dê condição legal pro jogador. Pois é, mas o Diório, a questão do ombro que você coloca é o que acabou anulando o lance. É isso aí, o ombro, né? O ombro do Gilberto acaba colocando a condição irregular, é um lance muito ajustado, no pé embaixo a gente percebe que o Gilberto poderia ter condição, mas o corpo inclinado à frente me parece que é o que realmente coloca a condição irregular do jogador do Bahia, acerto da arbitragem com o uso do VAR. Mas é um lance muito ajustado, muito ajustado. Esse é o lance que a verdade do campo, ela está reposta única e exclusivamente pelo VAR. É pouco? Bom, mas tem que ter uma medida, porque foi de fato um golaço e um desajuste ali na marca. As coisas estão acontecendo pro Grêmio, né? Até isso está acontecendo de bom pro Grêmio nesse momento, porque foi um golaço do Gilberto, mas foi o momento do VAR. É por isso que o VAR existe. Então tudo que narramos ali não valeu. Segue 1 pro Grêmio, 0 pro Bahia. 29 minutos do primeiro tempo. É o futebol da Gaúcha. Primeiro jogo do Grêmio em 2021 na Arena. E claro, a gente contando pra você que tá ligado conosco. Tem o time do Bahia. O Bahia gostou. Já viu que tem caminho.
E o Grêmio tem que, é claro, tentar manter e ampliar esta vantagem. Vem o time do Bahia, abertura na esquerda pro Matheus Bahia. Fez a jogada pro garoto Thiago, ele domina a marcação, é forte ali, falta do Wanderson. Pegou o Thiago ali, Gabardo. Olha, o Bahia segue no campo de ataque, segue com posse de bola. A falta foi cometida pelo Wanderson, ponta esquerda de ataque do Bahia. Tem cruzamento para a área do Grêmio que ganha por 1-0 e a informação é de Sicredi. Deixa eu pegar esse gancho, Lucianinho, porque depois que o Grêmio fez o gol, o Bahia saiu pro jogo. Não é a do Bahia sair pro jogo. E o Grêmio imediatamente teve 2 contra-ataques. Num que o Diego Souza saiu da área para fazer o pivô e depois de fazer o pivô ele achou um lançamento de meia. Primeiro foi centroavante, depois foi meia. E deu no Jean-Pierre que acabou perdendo o lance. E em seguida houve outro contra-ataque com o PP. Quer dizer, o Grêmio tem que matar o jogo de uma vez para não se atrapalhar, porque o Bahia saiu pro jogo e tá dando espaço pro contra-ataque. 30 minutos, o Bahia tem uma falta aqui pelo lado esquerdo. Tá o Ramon ali na bola e também o Matheus Bahia pra cobrança. Vai todo mundo ali pra grande área do Grêmio. 1-0 Grêmio, gol marcado pelo Wanderson. Bahia teve um gol anulado há pouco, o gol do Gilberto. Correu, o Daniel tocou pra área, a bola tá viva dentro da área, tem perigo. Chega por ali pra salvar o Diego Souza, como um zagueirão ali ajudando a defesa. Tava ali o Diego Souza pra salvar, hein, Gabardo? Na bola aérea ele tem muita qualidade, né, Luciano? Tanto na bola aérea ofensiva, como na bola aérea defensiva. E foi agora o que aconteceu. O Diego Souza ajudando, tirou o perigo de dentro da grande área. Posse de bola continua com o Bahia. Arremesso lateral, mas é o Grêmio que está ganhando. 1-0 na Arena. Fertilizantes Yara, nutrição completa para sua safra. Conheça as soluções no site arabrasil.com.br. Tem gol. 31 minutos de jogo, Bertoncello tem gol. Aonde tem gol, Bertoncello? Tem gol no Campeonato Brasileiro, tem gol marcado pelo Atlético Paranaense. Renato Kaiser faz Botafogo 0, Atlético Paranaense 1, na informação de Unimed Porto Alegre. Olha, o Botafogo é outro que é candidatíssimo aí, hein? Vai perdendo de novo o Botafogo. Vem forte a Série B o ano que vem, hein? O Vasco pode cair, o Bahia pode cair, o Corinthians. Bom, são só o Cruzeiro quatro que pode ficar, né? Cruzeiro vai ficar. Olha que vai bem forte a Série B ano que vem. Vamos aproveitar, 7h47, hora de conferir o tempo e o placar do futebol da Gaúcha. A Arena do Grêmio, 31 minutos e 40 do primeiro tempo. A vantagem é do Grêmio. 1 para o tricolor, gol marcado pelo Wanderson. 0 para o Bahia, Marcos Bertoncello. Destaque para o Campeonato Brasileiro, logo mais 2 partidas, 8h30. Sport Recife, Fortaleza e Coritiba contra o Goiás. Pela semifinal da Libertadores, 32 minutos na Bomboneira. Boca Juniors 0, Santos também 0. Olha o lance, agora o Kahneman fica caído, Gabardo, sentindo muito, tirou caneleira e tudo mais. Lance de preocupação ali pro time do Grêmio, Gabardo. É verdade, Luciano. Ele vai receber atendimento médico. Vamos acompanhar com toda atenção a situação do Kahneman. Lembrando que o outro zagueiro titular do Grêmio, o Jeromel, hoje está fora porque ele ainda se recupera de um problema muscular, mas deverá ter condições para a final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. O mesmo vale para o Vitor Ferraz e também para o Maicon. Então atenção total para a situação do Kahneman, que está sentindo. O problema é no tornozelo esquerdo. Tá com muita dor, uma expressão de muita dor. Não, acho que é na parte de trás da coxa, né? Enfim. Tá sendo tratado ali pelo departamento médico Kahneman. E agora vai levantando. Ainda com muita dor, mas já tá ajeitando a meia. Vai seguir no jogo o Kahneman. São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo a preço justo. Giraram o tempo e o placar do futebol da Gaúcha. Bom, Andrezinho, se tiver problema o Kahneman, quem é que o Renato pode botar aí na zaga? Tem o Paulo Miranda e tem o Juan. Me pareceu na parte de trás, na altura do joelho, viu? Por isso que ele acabou levantando ali. Foi na queda, ele se jogou com o jogador da equipe do Bahia. Tem o Paulo Miranda e tem o Juan. E os dois estavam, inclusive, fazendo trabalho de aquecimento nesse momento. 33 minutos de jogo na Arena, o jogo tá parado, 1-0 para o Grêmio contra o Bahia. O ano mal começou, mas o liquida da largada Lojas Quero Quero já começou com ofertas imperdíveis em até 10 vezes sem juros. Aproveite na loja, no site ou pelo WhatsApp. E voltou, Kahneman tá de volta. Para derrubar o Kahneman não é assim, Gabardo, tá de volta. Para derrubar o Guerreiro não é fácil não. Mancando um pouco, mas tá lá. Kahneman, Guerreiro, tá de volta. Ele fazendo a dupla de zaga com o Rodrigues que acabou naquele lance do Gilberto sendo batido pelo atacante do Bahia, mas o jogo foi invalidado pela arbitragem. Ramon trabalha com o Daniel, escapa a bola do Daniel, ele domina para o time do Bahia pela meia esquerda. O Bahia tenta se aventurar no campo de ataque e o Grêmio vai ficar esperando. Trabalhou com o Ronaldo, fintou a marcação, arriscou o chute, Vanderlei em 2 tempos faz a defesa, mas a bola vai para a linha de fundo.
Vanderlei deu uma tapeada na bola, mas não segurou na segunda ali, Gabardo. Mas o Bahia tá chegando, né? Tá com posse de bola. Agora o chute foi do Índio Ramírez. Vanderlei não segurou, deixou escapar a bola, foi pra fora. Escanteio pela ponta esquerda, informando o Grupo IESA. 34,5, escanteio pro time do Bahia. Vai todo mundo pra grande área, cobrada a bola dentro. A tentativa ali do Anderson Martins vai direto pela linha de fundo, é só tiro de meta para Vanderlei cobrar. Claro, seu 2021 conectado com tudo que você ama. No intervalo tem bola parada com o Eduardo Gabardo e claro, amanhã Futebol da Gaúcha, tem a volta do Inter ao Brasileirão, direto lá do Castelão, Ceará e Inter, com Marcelo Debona, Leonardo Oliveira, Jory Vasconcelos, José Alberto Andrade, Simon Bianchini e na Central de Esportes, Marcos Bertoncello. É o Futebol da Gaúcha invadindo 2021 com as competições ainda de 2020. Luciano. Fala, Andrezinho. Darlan e Tassiano vão pro aquecimento. Não sei se é aquela questão do Lucas Silva que sentiu alguma coisa no decorrer do jogo, mas Darlan e Tassiano no aquecimento. Bom, o Diogo Renato tem essas peças aí para trocar, né? Essa é a vantagem também do Renato neste momento de ter o time titular em campo e as opções aí no banco. É isso, e também o fato de que o Grêmio está vencendo, mas não é uma grande atuação do Grêmio. O Grêmio, depois que fez o gol, na sua única finalização, inclusive, que foi o lance do gol do Wanderson, ele meio que relaxou no jogo e ele não está marcando agressivamente a equipe do Bahia. Ele está marcando o Bahia dando espaço, quase assim como, olha, daqui a pouco eles vão errar e vem o contra-ataque. Só que a gente já viu quase um gol que o VAR salvou, corretamente, mas quase salvou no lance do Gilberto. Já teve duas defesas muito difíceis do goleiro Vanderlei. Quer dizer, o Bahia está chegando, como bem registrou o Gabardo. O Grêmio está dando espaço demais na hora da marcação. Não é a do Bahia, mas numa dessas o Grêmio tem que ter uma postura um pouco mais agressiva, um pouco mais afirmativa inclusive, e aí Darlan e não Lucas Silva é mais apropriado para isso. Grupo IESA apresenta o Renault Stepway 1.6 completo com preço de nota fiscal de fábrica. Até 100% da FIP no seu usado. Só na IESA Renault. Futebol da Gaúcha, primeiro tempo de jogo. Daqui a pouco a gente volta pra M e pra FM. O Grêmio tá ganhando 1-0. É contra-ataque do Grêmio, bola pra PP. Escapa o PP lá pela esquerda. Ele tem todo o time do Bahia pra fazer a jogada. Que passe pro Wanderson. Vai chutar, bateu na zaga. Bate na zaga. Era o Alisson que tava ali. Andrezinho, contra-ataque do Grêmio. Olha, se o Bahia vai se atirar, ele vai acabar tomando o segundo, André. E essa é a principal dificuldade do Alisson, né? O acabamento na jogada ofensiva. Ele cumpre todas as outras tarefas, mas quando chega na frente do gol tem essa dificuldade. Podia ter tentado dar o corte no zagueiro que já havia se atirado a seus pés, arriscou, chutou em cima do defensor. Segue 1-0 o Grêmio. Quem levou a melhor foi o Anderson Martins, mas tem escanteio o time do Grêmio. Jogada curta. Trabalhou o time do Grêmio pro Wanderson, fez o cruzamento no segundo pau, tá ali pra fazer o corte, o Nino Paraíba tocar, é mais um escanteio pro Grêmio, André. E o cruzamento do menino tinha endereço, buscava o PP na segunda trave, informação de claro escanteio para o Grêmio. Agora o escanteio é lá pelo lado esquerdo. O Grêmio tá na pressão, quer fazer o 2-0 antes do intervalo. 1-0, gol marcado pelo Wanderson. Você ligado no Futebol da Gaúcha. Tem escanteio o time do Grêmio lá pelo lado esquerdo, naquele mexe dentro da grande área. Todo mundo marcando ali o Diego Souza, marcando o Kahneman. São os homens da bola aérea do time do Grêmio. O segundo escanteio pro Grêmio. Demorando pra cobrança. O Nino Paraíba fica ali próximo. Vai pra cobrança direta, a bola viajando na área. Tentativa, cai o jogador do Grêmio. Pede pênalti, a arbitragem manda seguir o jogo. Diego Souza, que tava ali, ficou estatelado, Andrezinho, e o jogo segue. Olha, eu achei estranho, porque o movimento dos braços do Anderson Martins é em direção ao Diego Souza. Ele cai, dá aquela valorizada. Agora o PP põe a bola pra fora. O árbitro vai lá pra ver o que aconteceu com o Diego Souza. Repito, não sei se foi pra pênalti, mas que os braços abertos do Anderson Martins foram no corpo do Diego Souza, eu não tenho dúvida. Ele bota a mão no peito e o árbitro vai lá, porque ele ficou caído. Daqui a pouco o lance vai ser avaliado. Jory Vasconcelos. Na primeira imagem eu fiquei na dúvida, né, do que tinha de fato acontecido. O Anderson Martins coloca os braços e o Diego Souza vem no sentido contrário. Eu até fiquei com a impressão do André, naquela suspeita, naquela dúvida no primeiro momento, porque realmente é um lance embolado na grande área. Mas o que eu vejo na repetição é que o Anderson Martins coloca os braços para se proteger, ele de fato levanta o braço, mas o Diego Souza vem no sentido contrário e acaba tendo choque. E eu vejo o choque como um choque natural e não como o Anderson Martins levantando o braço e indo na direção do Diego Souza para atingir o jogador do Grêmio. Ele levanta os braços e o Diego Souza vem no sentido contrário
adversário ao contato, ao choque, mas nada a marcar. E o Diego Souza fica caído, André Silva, claro, também até pro lance poder ser verificado, né? O Grêmio tem interesse. Ele reclama que pegou na altura do Gogó, acho que nesse choque, né? Relatado por mim pelo Diori, pegou ele pelo Gogó, né? Ali, né? Vamos ver, o árbitro tá ali, não autorizou ainda. O jogo tá parado na arena, o Grêmio vai vencendo por 1-0. No Sicredi existem muitas formas de pagar neste verão. Cartões, Pix, tag de passagem e muito mais. A escolha é sempre sua. Deu nada, deu lateral apenas pro time do Bahia, que no fair play devolve a bola para a equipe do Grêmio. 39, vai bater 40 minutos deste primeiro tempo. Vantagem do Grêmio na arena. 1-0, gol marcado pelo Wanderson. Estamos ainda nas plataformas alternativas. Às 8 a gente volta para AM e para FM. Mais uma vez o jogo parado, discutido, André Silva. O Diego Souza passou ali, foi no ouvido do Kleber Lúcio Gil para reclamar do lance do pênalti. Mas a arbitragem, né, deve ter tido alguma conferência e não marcou nada. Mas eu tô fechado com a arbitragem nesse lance aí. Embora a minha primeira impressão tenha sido de opa, o que aconteceu ali, a repetição não me mostra isso. Não me mostra a infração, mostra o choque normal. Domina o time do Bahia, tá no campo de defesa. Quem tem a bola por ali é o Ronaldo. Sai jogando o time do Bahia, trabalha com o Ramírez. Ramírez faz a abertura para Anderson Martins. Cruza a linha que divide o campo, trabalha na frente. A bola pro Matheus Bahia. Colocou pro Thiago, acabou caindo no gramado. Mas foi dado ali só lateral para a equipe do Grêmio. Quem estava na bola da disputa de novo era o Wanderson. Faz bom jogo aí o menino, hein, Diogo? Faz bom jogo o Wanderson. Naquele lance lá do Gilberto, ele tem uma partida ali pelo lado direito, mas é o Rodrigues que não consegue fazer enxergar ali no atacante do Bahia corretamente. Ele faz uma boa partida defensivamente, ninguém se cria ali do seu lado, e ele já tem o gol, ele tem cruzamento, ele tem assistência. Não dá para pensar no Orejuela, não. Acabou se atrapalhando por ali o time do Grêmio. O Bahia dominou a bola. Daniel jogou na frente pro Ramírez. Tem dois na marcação, ainda o Ramírez vai tentando passar no raio-x. Aí o Wanderson tava ali. Ele acabou roubando a bola, mas saiu com bola e tudo pela linha de lado. É lateral Bahia. Tem pressa o Bahia. Vai perdendo o jogo. 7ª derrota do time baiano, descendo a ladeira do Pelô. Vem de novo o time do Bahia. Pelo meio, jogada curta. Era do Ramon, trabalhando com o Daniel. Bahia mesmo se atrapalha com a bola e acaba perdendo, e o Grêmio que recupera. Olha o Jean-Pierre, olha o toquinho do Jean-Pierre pra velocidade do Diogo Barbosa. Ele dominou lá pela esquerda, já chegou a marcação firme do Bahia, 2 caras do Bahia em cima dele, ele acaba tendo que recuar toda a jogada. Domina Lucas Silva, vai virar o jogo da esquerda para a direita, vai meter na caixa ali, dominou com categoria por ali o Wanderson, trabalhando com o Matheus Henrique, pro Jean-Pierre, dominou o Jean, joga curtinho, a bola para Lucas Silva. O Grêmio vai rondando, vai girando para tentar chegar perto da grande área do time do Bahia. 42 minutos de jogo, 1-0 Grêmio. Você ligado no futebol da Gaúcha. Vem de novo o Mateuzinho pelo meio, tá bloqueado, ele acaba conseguindo dar o passe para Jean-Pierre, abre para Wanderson, dominou, daí o Wanderson devolve pro Jean-Pierre na meia direita. O Grêmio vai girando, Lucas Silva no meio, daí o Lucas Silva domina, acaba sofrendo a falta. Marca a arbitragem, falta para o time do Grêmio. Faltando 2 minutos para as 8 da noite. É hora de conferir aqui na Gaúcha o tempo e o placar do futebol. O palco é arena, a vantagem é do Grêmio, 1 para o Grêmio, 0 para o time do Bahia. 42 do primeiro tempo, Marcos Bertoncello. Destaque também para os jogos do Brasileirão das 9h30 com o líder em campo. O São Paulo, lá em Bragança Paulista, vai enfrentar o Bragantino. E no mesmo horário no Maracanã tem clássico entre Flamengo e Fluminense. Chegada dura no Mateuzinho ali, meu caro Johnny Vasconcelos. A arbitragem só ficou na conversa. Por enquanto administra na conversa, né? Um primeiro tempo sem cartão amarelo, sem advertência. Tá rolando uma resenha também ali do Diego Souza com o defensor do Bahia. Os dois parece que estão rindo ali, mas o Diego Souza não tá gostando muito da conversa, viu, Lucianinho? Aquela coisa, hoje tá não tem o Gregory. Hoje não tem o Gregory, né, Jory? Um cartão a menos. Fica sempre o mais fácil, né? O Anderson Martins tá ali conversando com o Diego Souza. São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo a preço justo e o tempo giro do placar. Tem falta o time do Grêmio, Jean-Pierre pode cobrar dali, mas tem Lucas Silva também pra cobrança. Foi pra bola, refugou. Jean-Pierre na cobrança, explode na barreira, mas tem um toque.
tem um toque e a falta que era um pouco mais atrás fica mais perto da grande área, Andrezinho, e tem cartão amarelo. É um lance de um esporte que eu confesso que eu manjo absolutamente nada, mas foi igual, porque quando eu às vezes boto na TV eu vejo lances parecidos, tipo futebol americano, que os caras vão correndo com a bola, avança alguns metros, para e depois segue. Foi mais ou menos o que aconteceu nessa cobrança de falta. O Grêmio ganhou alguns metros, avança no gramado, né, na cobrança de falta do Jean-Pierre, que foi bloqueada pelo braço esquerdo, né, do jogador da equipe do Bahia, o camisa número 7, o Thiago, que levou o amarelo. E aqui existe um decreto, viu, Lucelinho? Sempre que o nosso ouvinte estiver assistindo a um jogo, houver um chute de fora da área. Só fala aqui pro AM/FM então, porque estamos de volta ao AM/FM, seguimos também no app de GZH para Grêmio 1, Bahia 0. Então é o seguinte, sempre que houver um chute na direção do gol, o defensor fizer uma ação de bloqueio, abrir o braço e impedir a passagem da bola, não só será marcada a infração, como também será aplicado o cartão amarelo, porque de acordo com a regra, interrompe o ataque promissor. Tem falta o time do Grêmio, ela é mais perigosa que a anterior, porque é mais perto. O Bahia faz a sua barreira, Kahneman tá ali de infiltrado no meio do caminho. Teve uma conferência, uma conversa para ver quem vai pra bola, mas ali é boa pro Jean-Pierre tentar direto, hein? Grêmio com chance de ampliar o marcador, 45 minutos, foi pra bola, Jean-Pierre de novo na barreira, carimba a barreira do Bahia, mais 4, vamos a 49 na arena, estamos de volta ao AM e ao FM, o Grêmio vai vencendo o Bahia, 1-0, gol marcado pelo lateral Wanderson, de cabeça dentro da grande área, e o Grêmio sofreu um gol, que foi marcado pelo Gilberto, um belo gol, mas que foi anulado pelo VAR. É o resumo aí do primeiro tempo, daqui a pouco tem bola parada, comando do Eduardo Gabardo. É reta final aí do primeiro tempo, o Grêmio vai conquistando 3 pontos, Bertoncello, e vai ficando no G4. Isso mesmo, chegando a 48 pontos, no momento ultrapassa o Internacional, que se ele perder seu jogo para o Ceará, o Grêmio acaba essa rodada no G4, informação para a Unimed Porto Alegre. É o Grêmio nessa batalha de Libertadores via Brasileiro, porque tem Copa do Brasil também, mas só lá em fevereiro, falta muito ainda. Antes do Carnaval, em princípio, a decisão da Copa do Brasil. Um desejo, um impulso, uma inspiração. Cooperativa Languiru, 65 anos, desenvolvendo a região. Bom, Diogo Oliveira, para quem chegou agora aqui de novo no AM e no FM, um pequeno resumo aí do que o Grêmio fez no primeiro tempo, Diogo. Numa frase curta, deu pro gasto, né? O Grêmio fez o seu gol, correu o risco de sofrer o empate, né? Porque uma marcação assim um pouco frouxa, não muito em cima, deu espaço para o Bahia, que não tem qualidade, não é a sua jogar propondo o jogo, e aí às vezes se atrapalha. O Grêmio, na verdade, tem o Lucas Silva como volante mesmo, e o Matheus Henrique é praticamente um meia. É como se o Grêmio jogasse com um volante só, o Lucas Silva, e Jean-Pierre e Matheus Henrique são os meias. São eles os articuladores do Grêmio. Vem o Diogo Barbosa, trabalha com o PP lá pela esquerda, toque de calcanhar, categoria do PP para Jean-Pierre, tá cercado, conseguiu o passe à frente, e ali estava atento para fazer o corte o Ronaldo, tenta o contra-ataque o time do Bahia, bola longa para Gilberto aqui na esquerda, ele bota na correria com o Rodrigues, dominou Gilberto, vai para cima da marcação, deu um toquinho pro Thiago, cruzamento na área, tem perigo, Kahneman tava na cara do gol ali para chegar antes de tocar para fora. Tem pressão do Bahia nessa reta final. 1 minuto e 40 ainda para a bola rolar neste primeiro tempo. Chegada perigosa ali do Bahia, se não é o Kahneman para tirar dentro da pequena área, hein? E só agora pararam de aquecer Darlan e Tassiano. Pois é, quem sabe pode ser alguma troca no intervalo aí, Diogo? Eu acho que o Renato não vai mexer no intervalo não, né? Embora a atuação do Grêmio exija um pouco mais de criatividade no meio-campo para matar de uma vez o jogo, né? Acho que o Renato vai deixar para mexer depois. A menos que tenha alguma lesão aí, a gente não sabe, né? Daqui a pouco essa questão do Lucas Silva, enfim. Mas do ponto de vista tático, não vejo razão para o Renato já no intervalo mudar. Não é uma atuação terrível do Grêmio. Ele não está sendo amplamente dominado pelo Olha Bahia. A jogada errada do Diego Souza, chegou o Bahia, Gilberto, pra fora! Pra fora, na cara do gol. Começou com uma jogada errada do Diego Souza lá na frente. E o Bahia em 2 toques, o Gilberto ficou na cara do gol. E agora ele errou, Gabardo. Olha o Gilberto de novo, incrível gol perdido. Na conclusão, cara a cara, dentro da grande área com o Vanderlei, ele jogou pra fora. Agora, não sei se o braço dele não estava na frente de novo. Esse negócio de impedimento é complicado, hein, Johnny? Ombro, é braço, sei lá o quê. Mas é importante colocar o seguinte, viu, Gabardo? O braço, para a regra 11, não vale como impedimento. Então vale só até o ombro, né? O limite do ombro é o parâmetro, é o balizador para esse tipo de jogada, então é sempre no 3D do VAR, é muito complicado.
O Grêmio escapa nessa reta final, porque o Gilberto ele fez o gol mais difícil, que foi anulado. De novo vem o Bahia, nas costas da zaga, chegou o Thiago, chutou direto e foi pra linha de fundo. Bom, o Bahia mostrou que vai arriscar no segundo tempo. Terminou o jogo aonde, Bertoncello? Fim de papo na Bomboneira, Boca Júnior 0, Santos também 0. Bom, na Arena também fim de primeiro tempo. O Grêmio tá ganhando. 1 para o Grêmio, 0 para o Bahia. É hora do Bola Parada. Eduardo Gabardo. Valeu, Luciano. 8h04. Bola Parada no futebol da Gaúcha. Cachaça Sete Campos de Piracicaba, melhor do Brasil. Aprecie com moderação. André Silva e o seu visual aí na arena da série de campo dos jogadores de Grêmio e Bahia. 1-0 para o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores começam a sair aos poucos do gramado. O Anderson Martins foi ali, cumprimentou alguns profissionais do Grêmio. Agora tem aquela resenha com o preparador físico do Grêmio. Vamos ver quem é que vai parar ali para falar. Jogadores do Grêmio, por enquanto, todos passando. Acho que vai ser o garoto Wanderson, viu? Porque eu vejo ali postado ao lado do pessoal da TV o Vitor Rodrigues, que é o assessor de imprensa do Grêmio, né? E o Wanderson vem saindo num bate-papo com o Diogo Barbosa. Então, muito provavelmente será o Wanderson, mas antes vai falar o goleiro Douglas, da equipe do Bahia, né? E vamos acompanhar. Douglas, goleiro do Bahia, está falando sobre o primeiro tempo na arena. Essa chance nos acréscimos, o que está faltando para o Bahia conseguir efetivamente empatar esse jogo? No primeiro lance uma melhor sorte, né? No segundo uma melhor conclusão, mas a gente está criando, dominou grande parte do primeiro tempo, mas é evidente que o jogo é gols, né? A gente precisa nesse segundo tempo balançar a rede efetivamente e a gente vamos descansar, organizar e entrar mais concentrado, mais empenhada para conseguir o gol, primeiro de empate e depois buscar o triunfo. Tá aí ali com a Paula Menezes, o Douglas, goleiro do Bahia. E já está se posicionando o garoto Wanderson, que também vai falar, autor do gol do Grêmio. Segundo jogo como profissional, já fez um gol. Você costuma fazer gol, Wanderson? Conta pra gente, fala pra gente do lance também. Feliz demais pela minha segunda atuação como jogador profissional, vestindo essa camisa de um clube tão gigante. Primeiramente agradecer a Deus, mandar um abraço para toda a minha família, todo mundo que tá ligado lá em Rondonópolis, minha cidade. Feliz demais pelo gol, mas ainda tem a segunda etapa, vamos ver o que eu preciso falar, vamos voltar bem. Acostumado a fazer poucos gols na base e, como eu disse já anteriormente, agradecer a Deus por mais uma partida como profissional e feliz demais pelo gol. Tá aí o menino Wanderson falando, garoto lá de Rondonópolis. Se aqui tá quente, Gabardo, em Rondonópolis. Sabe bem, né? Deve estar uns 10 graus a mais ou menos, essa hora. E que bacana a entrevista dele, né, André? Porque tu vê assim que ele nem sabia direito o que ele ia dizer do jogo, de tão feliz que ele tava por ter feito o gol e tá dando uma entrevista, a oportunidade dele, vou mandar um abraço pro meu pessoal lá em Rondonópolis. E ele foi o personagem do jogo, de fato. Ele tem o gol, já tem assistência no jogo anterior, defensivamente ele segurou bem a bronca ali pelo lado. Ele e o Matheus Henrique, que virou meia nesse jogo, né, junto com o Jean-Pierre, foram os destaques dos Grêmio, mas especificamente o Wanderson, né, porque tem todo esse contexto aí de agora ele vai ser o reserva do Vitor Ferraz, o Orejuela. Na segunda chance que ele teve, ele tá dando conta do Renato, conta do recado com sobras. E tá aí mais um caso, né, de prospecção, do jogador que o Grêmio busca, né, André, Diogo, que ele não é tão novo, né? Ele não começa nas categorias de base do Grêmio lá com 12, 13, 14 anos, não. Ele é buscado lá naquela faixa de 16, 17 anos, assim como foi o Matheus Henrique, como foi o Everton, Matheus Henrique que veio do São Caetano, o Everton que veio do Fortaleza e muitos outros jogadores. O Wanderson foi buscado no Rio Branco de Americana, para as categorias de base do Grêmio, né? Em mais um trabalho de observação muito bem feito, certeira. Essa contratação para a base do Grêmio está aí agora no grupo principal, o Wanderson. 8h08, 2021 já chegou com o liquida da largada Lojas Quero Quero. Confere lá no site. Conquistar vem de dentro, calçados pegada, a marca da conquista. Ô Bertoncello, como fica a colocação do Grêmio no Campeonato Brasileiro com esta vitória, por enquanto, 1-0 contra o Bahia. Lembrando que tem apenas mais uma partida, além de Grêmio e Bahia, que é a vitória parcial do Atlético Paranaense sobre o Botafogo por 1-0, que não interfere na colocação do Grêmio na tabela. O que está acontecendo nesse momento, Gabardo, é que o gol marcado pelo Wanderson faz o tricolor ultrapassar o Inter. No momento, o Grêmio é quarto com 48 pontos e o Inter quinto com 47. Se o Inter perder seu jogo para o Ceará, o Grêmio acaba essa rodada dentro do G4 da competição e lembrando ainda, né, com um jogo a menos. Isso é importante. É o jogo contra o Flamengo que está marcado para o dia 28 de janeiro, né? O jogo atrasado.
Unimed Porto Alegre, cuidar de você, este é o plano. Languiru, alimentando gerações. 8h09. Deixa eu acionar o jornalismo da Gaúcha com Laura Becker. Oi, Laura. Oi, Gabardo, a gente já vai acionar direto o Rodrigo Lopes, pois tem novidades, atualização sobre tudo o que aconteceu ao longo deste dia no Capitólio, nos Estados Unidos, onde houve uma invasão de apoiadores do presidente Donald Trump ao Capitólio, e inclusive foi suspensa a confirmação da vitória de Joe Biden à presidência. Rodrigo, quais são as atualizações desta situação? Olha, Laura, acaba de ser confirmada a morte de uma pessoa durante a invasão do Congresso dos Estados Unidos. Trata-se de uma mulher, ainda não identificada, mas sabe-se que era funcionária do Capitólio, funcionária do Parlamento dos Estados Unidos. São as imagens dela que aparecem sendo retirada do Congresso, com um grave ferimento na altura do pescoço ou do ombro, ali, um ferimento a tiros. Aliás, inclusive, já se tem a confirmação também de que 5 armas foram apreendidas no interior do prédio e 13 pessoas foram presas até este momento. A área interna do Capitólio está segura, segundo autoridades, neste momento. Então, todos os manifestantes que estavam no interior do prédio já foram retirados. Do lado de fora ainda tem muita gente, apoiadores de Donald Trump não arredam pé, seguem cercando o prédio, e temos aí já 13 minutos, desde as 8 horas pelo horário de Brasília, vigora um toque de recolher na capital dos Estados Unidos, Washington, D.C. Esse toque de recolher foi decretado pela prefeita da capital americana. Existe a expectativa agora sobre se a sessão que ratificaria o resultado das urnas, a vitória do presidente Joe Biden, será ou não retomada nas próximas horas. Os congressistas estão em local seguro, dentro ainda do Capitólio, ou nos túneis que levam a outros prédios ali nos arredores da região do Capitólio, e existe a expectativa de que essa sessão seja retomada em outro lugar, não dentro do parlamento, porque não haveria tempo de o serviço secreto, das autoridades fazerem uma varredura do local. Então ainda pode voltar a acontecer a sessão para ratificar o resultado das urnas e do colégio eleitoral americano, que deve ratificar e dar a certificação de vitória à chapa de Joe Biden e Kamala Harris. Laura. Tá certo, Rodrigo e Gabardo, a gente segue acompanhando, e qualquer nova atualização nós trazemos aqui direto junto à jornada da Rádio Gaúcha. Por favor, Laura, muito obrigado, Rodrigo. É uma notícia muito importante essa, né? E triste, né? Diogo Oliveira, com tudo que está acontecendo lá em Washington neste momento, qualquer novidade, o nosso jornalismo vai voltar com mais informações. Tu me permite, Gabardo, assim, rapidamente só a respeito de tudo isso que disse o Rodrigo, um princípio elementar e básico, fundamental, pétreo da democracia é o respeito à vontade das urnas. Quem não sabe respeitar uma derrota coloca em risco a democracia. Então é algo muito perigoso que a gente está vendo lá nos Estados Unidos. É preciso que algo seja feito, de discussão, debate. Eu não sei em que medida isso pode ser combatido, mas isso não pode acontecer, né? O resultado das urnas, especialmente quando não há indício algum de fraude, ele tem que ser respeitado, porque quem não respeita é um perigo à democracia. É muito perigoso mesmo. 8h12. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, este é o plano. Languiru, alimentando gerações. Bertoncello, no intervalo de jogo na Bombonera, como é que tá a semifinal entre Boca e Santos? Olha, um jogo muito estudado, Gabardo, estava acompanhando aqui, o Santos saindo muito forte com Marinho, Soteldo, Caio Jorge, jogadores muito velozes, muito rápidos, né? Mas o Boca Juniors marca bem e sai fortemente também nos contra-ataques. A melhor chance foi uma troca de repasses rápidas entre Carlitos Teves, Soldano e o passe para o Via, que cara a cara com o goleiro John acabou chutando no travessão. Por enquanto, placar de 0-0. Será, Diogo, que teremos 2 brasileiros na final da Copa Libertadores da América? Palmeiras está quase lá. Santos está conquistando um resultado importante. Depois do que o Santos fez contra o Grêmio e do trabalho que o Cuca vem fazendo, trabalho extraordinário diante de todos os problemas do Santos. E depois do que a gente viu o Boca jogando contra o Inter, eu não vejo nenhum absurdo assim do Santos superar o Boca, não. Acho que é bem possível. Olha aí. O Pix já está disponível para você. Acesse o aplicativo do Sicredi e descubra. Vipal, rede autorizada, reforma de pneus com a garantia da líder absoluta do mercado. Claro, o seu 2021 conectado com tudo que você ama. Lembrando que a final da Libertadores está marcada para dia 30 de janeiro, sem público, jogo único no Maracanã, no Rio de Janeiro. Bom, e se for uma final brasileira?
tem toda aquela questão que a gente discutiu de forma ampla no Hoje nos Esportes sobre a interferência que pode ter na data das finais da Copa do Brasil, por enquanto marcada, a final da Copa do Brasil marcada, os 2 jogos para o primeiro dia 13 de fevereiro, o segundo dia 10 de fevereiro entre Grêmio e Palmeiras. Se o Palmeiras for o campeão da Libertadores, vai para o Mundial do Catar, Mundial de Clubes da FIFA, e aí a grande decisão da Copa do Brasil fica para outra data, sabe-se lá quando. No balanço final a gente vai voltar a discutir esta situação. Claro, o seu 2021 conectado com tudo que você ama. Steel, com você no campo e no jardim. Ô Diogo, o Grêmio tá ganhando 1-0, gol do Wanderson. Agora o Bahia teve gol anulado. O Jory, antes do jogo, o gol foi bem anulado pelo VAR? Pois é, Gabardo, é aqueles lances assim, né, que a gente tem que confiar na tecnologia, porque é um lance muito ajustado. Na hora da transmissão eu falei que é uma imagem que pela transmissão da televisão, pela angulação que há da câmera, passa a ideia pra gente de que o Gilberto estava em condição legal, mas que se há possibilidade de irregularidade é no ombro do Gilberto, porque como ele está fazendo um movimento de corrida e está com o corpo inclinado, se há algo que tem impedimento ali, é o ombro do Gilberto à frente do penúltimo defensor gremista. No gol do Grêmio, Gabardo, no gol do Wanderson, no passe do Jean-Pierre para o Diogo Barbosa, a televisão, o Premier colocou a imagem com as linhas que são fornecidas pelo árbitro de vídeo, para que a transmissão pudesse colocar ali e mostrar que realmente havia uma posição bem aproximada, mas o Diogo Barbosa estava em condição legal no passe do Jean-Pierre. Agora, no gol do Gilberto, essa imagem com as linhas ainda não apareceu. De qualquer modo, o VAR é treinado, preparado e tem toda a tecnologia para apontar isso. E a gente não pode discutir com a tecnologia. O fato, né, Diogo, é que o Grêmio tá ganhando, mas o Bahia teve gol anulado, o Bahia chegou, criou oportunidades. Como é que vai ser esse segundo tempo na Arena, Diogo? O que aconteceu, na verdade, se a gente for pegar os números do jogo, a posse de bola é mais ou menos a mesma coisa, o Grêmio tem 51% de posse de bola, o Bahia finalizou mais, bem mais até, 9 finalizações contra 5, mas aqui é só um número, né, porque aquele chute que vai lá, cai lá na beira do Guaíba, não é uma finalização que a gente possa considerar, mas se a gente for pegar finalizações certas, o Bahia tem 13 e o Grêmio tem só do gol, do Wanderson, e aqui eu não estou nem contando o gol anulado, estou descontando, senão seriam 4 para o Bahia. O Vanderlei teve que fazer defesa, inclusive, para evitar gol do Grêmio. O que me aconteceu, Gabardo, me parece muito claro, foi que o gol do Wanderson a 16 minutos meio que deu uma relaxada no Grêmio coletivamente. Sabe aquela história? Bom, agora o bloqueio foi furado cedo, o Bahia é um time que está há muito tempo sem vencer, inclusive perdendo, não tem como característica propor o jogo, vai acontecer, eles vão errar. E aí não precisa nem morder muito na marcação, estou falando coletivamente. E isso de fato aconteceu, teve 2 lances em que o contra-ataque se ofereceu para o Grêmio, e aí o Jean-Pierre não conseguiu finalizar, e no outro lance o PP não conseguiu finalizar. Mas lances assim para matar o jogo, ali o Grêmio poderia ter feito 2 gols, mas ele não conseguiu finalizar. E aí, então o Grêmio deu uma relaxada coletivamente na hora de marcar. Deu espaço, deixou os jogadores do Bahia dominarem, arrematarem de fora da área. Não é o usual do Grêmio, né? Acho que o Renato vai dar um puxão de orelha antes de fazer modificações, para que o Grêmio retome um pouco esse senso coletivo de marcação. Todos marcando um pouco mais, porque você flagrou na nossa transmissão. O Grêmio tá meio que dando espaço ali, né? Os caras vão tocando, daqui a pouco um chute fora da área, enfim, num chute fora da área quase que o Bahia empata. Coletivamente o Grêmio tem que se ligar um pouco mais no jogo. Esse ajuste vai ser importante para a etapa final na Arena. Por enquanto o Grêmio 1-0, gol do Wanderson. Steel com você no campo e no jardim. Supra, mais que produtos, resultados. Grupo IESA, vamos juntos. Começou onde, Bertoncello? Tem bola rolando para o segundo tempo, tanto na Libertadores como também no Campeonato Brasileiro. Tem bola rolando no Newton Santos, situação complicada, Gabardo, do Botafogo. Vai perdendo em casa para o Atlético Paranaense por 1-0. Botafogo que está na penúltima colocação na tabela com 23 pontos. E também tem bola rolando na Bomboneira para o segundo tempo de Boca Juniors 0, Santos também 0. Na rodada do Campeonato Brasileiro, o que tem de importante nos jogos das 9h30, Bertoncello? Bom, tem uma briga contra o rebaixamento, às 8h30 do Coritiba contra o Goiás, e das 9h30 tem o líder São Paulo em campo. São Paulo pega o Bragantino fora de casa. Claro que também tem clássico, né? E não deixa de ser importante, tanto é que o Flamengo, que só pensa em Brasileirão, ainda sonha com o título brasileiro. Tem Flamengo e Fluminense no Maracanã. Olha, jogo pra gente acompanhar, né? No balanço final, depois da partida do Grêmio contra o Bahia, com a repercussão, com a entrevista do Renato, mas também estas partidas importantes desta rodada do Campeonato Brasileiro.
O André, já tem movimentação para a volta das equipes aí na Arena? Já tem movimentação sim das duas equipes. Deixa eu dar uma olhada no campo ali, o time do Grêmio, pô, todo mundo de volta, Gabardo. Não tem nenhuma alteração e aparentemente também no Bahia não teremos troca. Então, pelo jeito, times iguais para a etapa final no segundo tempo na Arena. Gabardo. Oi. Desculpa, Gabardo, só para colocar que aquela imagem com as linhas, né, que é fornecida pelo árbitro de vídeo, apareceu agora pro lance do gol do Bahia e realmente, né, é o ombro do Gilberto com o ombro do defensor que tá marcando o Gilberto. Olha, assim, eu não sei se são 10 centímetros, Gabardo, 5 centímetros. É um lance quase que milimétrico de condição irregular do jogador do Bahia no gol anulado da equipe baiana. É por isso que é importante o VAR. Bom, Luciano, vamos para o segundo tempo. Cachaça Sete Campos de Piracicaba. Depois do jogo, Gabar. 50 anos fabricando a melhor e mais amada cachaça do Brasil. Beba com moderação. Luciano, tudo contigo. Vamos para o segundo tempo na Arena. Vamos juntos, Gabardo, compartilhar a emoção no futebol da Gaúcha. O Grêmio está ganhando 1-0 em cima do Bahia. E a bola vai rolar, apita o árbitro, começa o segundo tempo. Vamos lá, futebol da Gaúcha. E lembrando que depois tem o Gabardo de novo com o balanço final. E hoje mais cedo, hein? 11 da noite tem Rafael Collin e o Esporte Companhia. E amanhã é noite do Internacional no Campeonato Brasileiro. O Colorado em campo lá no Castelão. Narração do Debona com o Leonardo Oliveira, com o Diori na arbitragem, José Alberto Andrade, Simon Bianchini. E tem gol. E o dono da casa, Marcos Bertoncello. E tem gol, Bertoncello. Olha, mal começou o segundo tempo e tem gol marcado pelo Atlético Paranaense. Léo Cittadini amplia, Atlético 2, Botafogo 0. Desce o time do Bahia, primeira chegada do Bahia, cruzamento, Kahneman de peixinho afasta. Tem rebote, o chute pro gol, espalma Vanderlei. Espalma Vanderlei, chute do Daniel. Olha o Bahia, André Silva arriscando no início do segundo tempo, grande defesa do Vanderlei. Com espaço e liberdade pro arremate o jogador Daniel. Vanderlei jogou pra linha de fundo em escanteio pro time baiano. Segue 1-0 o Grêmio na informação de Claro. Cobrado escanteio, bola na área. Tá ali o Rodrigues pra fazer o corte. Tem reporte pro time do Bahia. Ramírez dominou no bico da grande área. Tocou pro miolo, chute pro gol! Gol! Do Bahia! Anderson Martins mete na rede. Teve um desvio no meio do caminho. Acabou. Quem tava por ali era o Rodrigues, traindo o goleiro Vanderlei, mas o Bahia já tinha tido uma chance grande com o Daniel. E agora empata o jogo na Arena. Bota pimenta no jogo o time do Bahia. Anderson Martins meteu na rede, 1 pro Grêmio, 1 pro Bahia, André Silva. E de novo espaço à frente da área do Grêmio para jogadores do Bahia. E não é a noite do Tonhão Rodrigues. Se ele no lance anterior do primeiro tempo foi salvo pelo VAR, naquele golaço do Gilberto, agora não tem VAR que salve nem ele, Tonhão, nem o Grêmio. A bola desvia na cabeça do jogador do Grêmio, tira o Vanderlei da jogada e Anderson Martins deixa tudo igual na Arena, Diogo. Puxa, mas o Gabardo e eu recém tínhamos acabado de nosso papo no intervalo dizer, olha, numa dessas, num espaço dado de fora da área, daqui a pouco o Bahia faz o gol. O gol anulado do Gilberto foi assim, o Grêmio tá dando espaço demais. A imagem do Alisson reclamando assim, abrindo os braços, dizendo assim, ué, cadê meu volante? Cadê meu zagueiro aqui na frente da área? Retrata esse Grêmio morno que afrouxou a marcação depois que tomou o gol. Vamos ver se agora se liga, porque esse empate tá deixando o Grêmio aonde, Bertoncello? Bom, foi o primeiro gol marcado pelo Anderson Martins no Brasileirão. O Grêmio permanece invicto, mas permanece também na quinta colocação com 46 pontos. Tropeça em casa. O Bahia é 16º com 29. Olha o PP, ajeitou, chutou direto pela linha de fundo. Resposta do Grêmio é tiro de meta pro Bahia. 3 minutos de jogo no segundo tempo, empata o Bahia na Arena. O Grêmio vai se atrapalhando neste início de segundo tempo. Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor para sua mesa, experimente. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Vipal, rede autorizada, reforma de pneus com a garantia da líder absoluta do mercado, Vipal. O Grêmio vai deixando a chance de ingressar no G4 nesta quarta-feira com os jogos da quarta.
mas tem muito jogo pela frente ainda. É começo de segundo tempo. Trabalha a bola o time do Bahia no seu campo de defesa, joga com os pés o goleiro Douglas. Abertura lá pelo lado esquerdo, tenta sair de trás o time do Bahia, que dá uma respirada. Não melhora muito a vida do Bahia, mas dá uma respirada. Escapa o Thiago, faz a jogada, cai no gramado, pede falta, a arbitragem manda seguir. Mesmo assim, fica com a bola ali o Thiago. O Thiago não desistiu da jogada, Andrezinho caiu, mas depois acabou perdendo a bola. Foi insistindo, né? Tropeçando, foi chegando, mas dessa vez o Grêmio ficou com a posse de bola. 1-1 aqui na Arena, na informação de Vipal Borrachas. Olha o toque de categoria ali do Jean-Pierre pro Lucas Silva. Desce o Grêmio, vai pro ataque, bota a velocidade, liga o turbo ali o Diogo Barbosa. Ele domina, tem o PP na esquerda, ele serve o PP, vai tentar ir pra cima da marcação, não, preferiu o passe pra Jean-Pierre na meia esquerda, jogou na frente pro Diego Souza, pro Jean-Pierre. Ele quase consegue o toquezinho, tava ali o Hernando pra fazer o corte. E daí o Bahia recupera a bola e vai pro ataque com o Ramon. Cai no gramado, é falta. Falta em cima do Ramon para o jogo ali, Gabardo na intermediária e tem cartão amarelo. É pro Matheus Henrique. Cartão amarelo para ele. Fez a falta, o Ramon recebe cartão amarelo também, o jogador do Bahia. Reclamou, ficou na bronca. Depois da falta que foi marcada pelo árbitro, então, o cartão amarelo pro Matheus Henrique, que fez a falta, e pro Ramon, que reclamou. Diori Vasconcelos, 2 cartões aí, Matheus Henrique e Ramon. Eles estão discutindo até agora, o Ramon saiu lá do campo do Bahia e veio aqui para dar uma discutida com o Matheus Henrique, que está encarando ele. Agora o Ramon foi infantil, o Matheus Henrique passou do ponto, deu uma pegada alta com a coxa, muito forte no Ramon, uma chegada forte, não tem dúvida, lance para cartão amarelo. Mas aí é com o árbitro, ele vai fazer a parte dele, vai apitar o jogo. Só que quando o Ramon tomou a bangornada do Matheus Henrique, ele invaretou e tentou dar um pontapé por baixo do Matheus. E depois ele levantou e foi pra cima do jogador do Grêmio. Bom, aí nós temos um fato que é um cartão pela falta e um cartão pela reação do jogador do Bahia, desnecessária. Já vou dar um componente. O Ramon tem 23 anos, jogou na base do Inter, a idade do Matheus Henrique. Deve ter algum Grenal de categoria de base atrás aí. Daqui a pouco é isso. Tá sentindo o Lucas Silva, jogador do time do Grêmio. Ô, Lucianinho. Fala, Bertoncello. Deixa eu aproveitar para já antecipar para os ouvintes que às 8h30 está previsto a rede obrigatória, um pronunciamento do ministro da Saúde, senhor Eduardo Pazuello, para falar do Plano Nacional de Vacinação do Brasil. Então, só para deixar nossos ouvintes cientes que às 8h30 vamos entrar no aplicativo de GZH para seguir com Grêmio e Bahia e no AM/FM a rede obrigatória. Bom, a gente segue, são 3 minutinhos. Vem o Bahia, o chute de longe, vai direto para a linha de fundo. Só espia o Vanderlei, é tiro de meta. Era de novo o Anderson Martins, queria um desvio, mas a bola foi direto pela linha de fundo. Ô, Luciano, fala, Diogo. O Anderson Martins, zagueiro, agora nesse lance, ele pegou ali o rebote livre para finalizar, foi ele que fez o gol antes no chute. Quer dizer, nesse lance agora que o Matheus Henrique acabou fazendo a falta, ele faz a falta e dá o combate quase na intermediária defensiva do Grêmio. O Ramon se desprendeu lá do ataque, veio conduzindo e não recebeu o combate. Cadê o Diego Souza, o PP, o Alisson, enfim. Os jogadores ali de frente tem que dar o combate inicial no começo. O Grêmio está dando muito espaço coletivamente. O Bahia é melhor nesse momento do jogo. E olha, eu me atrevo a dizer que já é injusto estar 1-1 apenas. Diogo Oliveira, opinião para Steel no futebol da Gaúcha. Vem o Grêmio, Diogo Barbosa, cruzamento para ninguém. Nas mãos, fácil ali a defesa do goleiro Douglas. Rede de farmácia São João. Cuidar da sua saúde é a nossa missão. Supra, mais que produtos, resultados. Conquistar vem de dentro. Calçados Pegada, marca da conquista. Grêmio recupera a bola, Lucas Silva passa pela marcação, trabalha o Grêmio lá pelo lado direito, joga no meio com Jean-Pierre, domina o Jean, toca curtinho, trabalha o Grêmio com o Mateuzinho para PP, tenta passar para a marcação, PP acaba ganhando, botou na frente, na velocidade, PP fez a jogada, Diego Souza bate em cima da zaga, mas o jogo tá parado e tem uma falta, e ali a falta é boa, Eduardo Gabardo, falta do Anderson Martins. Levantou demais a perna, o Anderson Martins quando tentou afastar, acho que a jogada é perigosa, o árbitro levanta o braço esquerdo, o Matheus Henrique tentava o domínio e aí acabou recebendo o toque por cima do zagueiro do Bahia. A infração está marcada, placar de 1-1 na Arena, informando o grupo Iessa. Tá ali ajeitando o Jean-Pierre de hora para fazer a cobrança da falta pro time do Grêmio. Na meia esquerda tem perigo por ali. Não houve o contato, né? O árbitro interpretou como jogo perigoso e por isso ele marca o tiro livre indireto. Levanta o braço, sinaliza que são 2 toques necessários para ativar o jogo, não pode ser marcado um gol de forma direta. Diego Souza, Jean-Pierre, os dois estão na bola. O Bahia arma sua barreira, tem 5 homens. Está por ali o Kahneman sempre como um intruso na barreira do time do Bahia.
Uma falta perigosa para a meia esquerda. 8 minutos e 40 de jogo. A vantagem era do Grêmio de 1-0. O Bahia empatou no início do segundo tempo. Autoriza o árbitro. Cobrança, um toquinho, a bomba pro gol. Salva Douglas, a bola vai entrando. Gol! Do Grêmio! Diego Souza mete na rede! Foi chorada, a pancada, teve desvio, teve defesa do Douglas, mas a bola acabou indo em direção às redes. Busca Douglas, Diego Souza mete na rede, o Grêmio passa à frente no marcador, ele é o goleador do Grêmio na temporada. Diego Souza faz 2 pro Grêmio, 1 pro time do Bahia. Gabardo! Foi chorado, mas saiu este gol. Cobrança de falta, bola ajeitada pro Diego Souza, soltou a pancada, chute forte, a bola desviou no meio do caminho, atrapalhou o Douglas, que ainda assim conseguiu defender. Ele espalmou, a bola subiu, bateu na linha, pegou efeito e entrou. O Grêmio está na frente de novo. 2-1, artilheiro Diego Souza. Diogo. A bola desviou no Nino Paraíba, ali na barreira, e matou o Douglas. Bom, agora que o Grêmio tome esse lance, meio espírita que aconteceu, e não faça o que fez no primeiro tempo, quando também fez um gol lá com o Wanderson a 16 minutos, agora fez a 9. E que seja um pouco mais ativo para não correr riscos no jogo, para encaminhar essa vitória que é absolutamente fundamental. Aliás, o Grêmio agora vencendo, com os 3 pontos de novo, fica como na tabela, Bertoncello? Ele sobe, é quarto colocado e ultrapassa o Internacional. O Grêmio 48 pontos, a 13 jogos invicto no Brasileirão, o Inter tem 47. Foi o 23º gol marcado pelo Diego Souza na temporada, seu 8º no Brasileirão. O Grêmio faz 2-1, jogo trepidante na arena, e o Bahia voltou no segundo tempo a fim de jogo, empatou e o Grêmio conseguiu de novo passar à frente do marcador. 11 minutos do segundo tempo, 2 pro Grêmio, 1 pro Bahia. Você ligado no futebol da Gaúcha. Yaravita, a linha de fertilizantes foliares da Yara. Use a tecnologia da Yara Fertilizantes para a nutrição da sua safra. Vem de novo o time do Bahia, bola perigosa na entrada da área, vem agora para o Rodrigues, atrasa, toca para a linha de fundo, tá atrapalhado o Rodrigues, André, toca para a linha de fundo, é escanteio pro Bahia. Falei, né, não é a noite do Tonhão, tá enrolado no jogo, escanteio pro time baiano, placar é 2-1 para o Grêmio aqui na arena, na informação Vipal Borracha. Escanteio o time do Bahia, toda a atenção aí da defesa do Grêmio, cobrança lá pelo lado esquerdo, vai pra bola, viajando, no primeiro pau, vem pra fazer o corte. Quem tava por ali era o Alisson para tocar para a linha de lado. Lateral para a equipe do Bahia. 11 minutos e 40. São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo a preço justo. Vodka Valessa, casa bem com você. Aprecie com moderação. Olha a bola de novo. Veio para a área do Grêmio, teve um desvio, mas foi direto para a linha de fundo. É só tiro de meta para a equipe do Grêmio. O ano mal começou, mas o liquida da largada Lojas Quero Quero já chegou, com ofertas imperdíveis em até 10 vezes sem juros. Aproveite na loja, no site ou pelo WhatsApp. Quero. Bom Diogo Oliveira, o Grêmio conseguiu aí buscar a vantagem de novo no marcador depois do susto aí do empate do Bahia, Diogo. No momento que não estava bem no jogo. O Bahia estava chegando, estava finalizando, o Grêmio em algum momento até perdia a cabeça com o cartão amarelo do Matheus Henrique, né, que acabou tendo que fazer uma falta para o Ramon não cruzar o campo praticamente na direção do gol do Vanderlei. Agora o Grêmio precisa marcar, fazer o que não fez no primeiro tempo, né? Não achar que as coisas vão acontecer, que o Bahia vai atacar e que vai dar o espaço e vai errar o passe e aí as coisas acontecerão. Não, o Grêmio tem que marcar um pouco mais forte. E aí pode encaminhar uma vitória que é absolutamente fundamental, porque depois de Bahia e Fortaleza, é só pedreira nessa reta final de Brasileiro para o Grêmio. Muito bem, Diogo Oliveira, começou aonde? Marcos Bertoncello. Para as partidas das 8h30, o Lucianinho, Sport Recife contra o Fortaleza na Ilha do Retiro e Coritiba contra o Goiás no Couto Pereira. A informação é para a Unimed Porto Alegre. Bom, tivemos uma mudança de horário aí da manifestação do ministro Eduardo Pazuello, né, Bertoncello, que seria às 8h30. E passou para as 9, a informação que eu tive aqui da retaguarda, Bertoncello. Isso mesmo, passando para as 9 horas, então, o pronunciamento do senhor Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, sobre o Plano Nacional de Vacinação. Muito bem, na reta final do jogo, e claro, a gente vai seguir nas plataformas alternativas
no momento desta manifestação. Andrezinho, 2 caras do Bahia ali foram pra beira do campo, vai ter troca, hein? O Cleison tá ali, camisa número 25, vai entrar no lugar do Ramon, né? Tá saindo o Ramon pra entrar o Cleison no time baiano. Entra o Cleison, 25, né? O outro é o Rossi. O outro é o Rossi, que é o 11. Deixa eu ver aqui que, ó. É quem vai sair no time do Bahia. Vai trocar 2 aí na mesma. O Thiago. Sai Thiago. Ou seja, ele tira um dos garotos aí, bota a experiência do Rossi, bota o Cleison, Diogo, pra tentar mudar ali o ataque do time do Bahia. Mas é a mudança do Cleison no lugar do Ramon que altera o desenho do Bahia, que tava jogando no 4-1-4-1. Não sei se vai ficar exatamente esse desenho, mas sai um volante, que é o Ramon, e entra um atacante, que é o Cleison, né? O Bahia vai sair mais ainda, né? E vai surgir o contra-ataque para o Grêmio. Vai pra tudo ou nada o time do Bahia. É 7ª derrota, né, Bertoncello, é isso? 7ª derrota consecutiva, não vence no Brasileiro desde novembro, está quase na zona de rebaixamento com 28 pontos. Claro, seu 2021 conectado com tudo que você ama, claro. Grupo IES apresenta o Renault Stepway 1.6 completo com preço de nota fiscal de fábrica e até 100% da FIP no seu usado. É só na IESA Renault. Fala lá com o Ari Campanhol que ele resolve tudo pra você na IESA Renault. O Pix já está disponível para você pagar, receber e transferir com rapidez e segurança. Acesse o aplicativo do Sicredi e descubra. 2 pro Grêmio, 1 pro Bahia, o futebol da Gaúcha. Na noite desta quarta-feira, na volta do Campeonato Brasileiro, olha o Lucas Silva, fez a jogada, tentou o passe à frente pro Alisson, foi forte demais. Ficou fácil ali pra defesa do Bahia fazer o domínio. 8h35 da noite, hora de conferir o tempo e o placar do futebol da Gaúcha. Arena, 15 minutos e meio do segundo tempo, vantagem do Grêmio, 2 para o Tricolor, 1 para o Bahia, Marcos Bertoncello. E segue placar fechado na Bomboneira, já temos quase 20 minutos do segundo tempo, Boca Juniors 0, Santos também 0. São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo, a preço justo, sempre com o giro do placar. Ficou sentindo ali o Rodrigues e Andrezinho, mão na coxa. Acho que ele tomou um pisão ali, André. Isso, no choque com o Gilberto, né? Ele levou, o Rodrigues é veloz, né? Ele chegou à frente do Gilberto, levou o toque, caiu no gramado, tá ganhando um pouquinho de tempo também, né, Luciano? Pra dar uma segurada no ímpeto da equipe do Bahia. Há pouco o árbitro chamou a atenção do Vanderlei na reposição de bola para que ela seja mais rápida, informando o Pão de Alho Santa Massa. Um desejo, um impulso, uma inspiração. Cooperativa Languiru, 65 anos desenvolvendo a região. Diogo Oliveira, opinião no futebol da Gaúcha para Estil, com você no campo e no jardim. Lembrando que amanhã tem Ceará e Inter no futebol da Gaúcha, com Debona, Léo Oliveira, Joris, Alberto, Simon e o Bertoncello no comando espiritual da Central de Esportes. Tá bom assim, Bertoncello? Tá ótimo. Fala comigo, Lucianinho. Como é que tá o Boca e o Santos aí? Bom, temos agora 20 minutos do segundo tempo, segue 0-0. Há pouco o Marinho perdeu uma bela chance, chute de dentro da área, o André fez uma bela defesa, placar fechado na Bomboneira, 0-0 pela semifinal da Libertadores. Tá aí o Ross fez falta no Kahneman para o jogo, 17 minutos, Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor para a sua mesa, experimente Farofa Santa Massa. Conosco na Rede Gaúcha Sat, Rádio Difusora 3 Passos, lá em 3 Passos, Rádio Gazeta de Carazinho, Rádio Fandango, Alô Cachoeira do Sul, Rádio Geração Salto do Jacuí, Rádio Integração em Toledo, no Paraná. Todo mundo ligado na Rede Gaúcha Sat, ligado no aplicativo de GZH. O Lucianinho? Fale, Diogão, o jogo tá mais lento nesse momento, né? O que o Dado Cavalcante fez aí com as alterações para tentar buscar o empate nesse 2-1 por enquanto do Grêmio? O Gilberto fica lá como centroavante, ele sai do 4-1-4-1, recua o Índio Ramírez, que vem jogar por dentro, e aí ele abre o Cleison, e o Rossi na direita e o Cleison lá na esquerda. E aí o Ramírez centralizado e o Gilberto na frente. 2 ponteiros e um centroavante para tentar empatar o jogo. O Bahia vai ter que arriscar, não tem outra alternativa para o time do Bahia. Perdido por 2-1, perdido por mais, né? Não adianta. Vem de 6 derrotas, está tomando a 7ª derrota o time do Bahia. Grêmio tem a bola, Matheus Henrique, trabalha com o Wanderson, o garoto que fez o primeiro gol do time do Grêmio, recuando para Rodrigues com o Lucas Silva para Rodrigues, aquele toque de bola na intermediária que faz o time do Grêmio. Olha o passe do Rodrigues.
Pro Wanderson, lá pela direita, ele faz a jogada, acaba recuando para Matheus Henrique na meia, domina Mateuzinho, toquinho do Jean-Pierre, devolveu pro Matheus para Kahneman. O Grêmio vai com o seu toque de bola no campo de ataque. O Bahia todo no campo de defesa quando não tem a bola. Domina o Rodrigues, não sabe o que fazer com a bola. O zagueiro, ele dá um toque curtinho ali pro Alisson. Daí depois no segundo lance, o Rodrigues acaba entregando de graça pro time do Bahia, que sai do seu campo de defesa, vai pro ataque o Bahia. Domina para ali o Hernando, joga curtinho com o Ronaldo, dominou o volante, faz o giro, em cima da marcação ali do Lucas Silva, ele acaba abrindo a jogada para Daniel, tenta o passe na frente, no ponto futuro, a bola foi longa demais, fica ali fácil para a defesa do goleiro Vanderlei. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano Unimed Porto Alegre. Vipal, rede autorizada, reforma de pneus, com a garantia da líder absoluta do mercado. Vipal, rede autorizada, é o futebol da Gaúcha. Primeiro jogo do Grêmio em 2021 e tem uma falta, pegaram o Alisson ali, Gabardo. O Alisson tá caído, agora ele receberia ajuda, era o jogador do Bahia para levantar, mas tá tudo bem com ele, foi um pisão, né? É um pisão que o Alisson sofreu no pé direito e aí dói, né, Luciano? Mas aparentemente tá tudo bem com ele. Como é que tá o Alisson no jogo, Diogo Oliveira, que tá aí na segunda partida depois da longa parada? Tímido como o Grêmio de um modo geral na partida, assim. Ele começou pelo lado esquerdo no primeiro tempo e foi bem, até fazendo uma troca lá com o Diogo Barbosa, né? O PP veio para a direita, até tô achando o PP mais apagado que o Alisson, mas uma partida tímida, tática como normalmente é do Alisson, né? Menos atacante e mais marcador, embora o Grêmio em alguns momentos do jogo tenha sofrido muito na marcação. Falta ao Alisson aquilo que o André disse num determinado momento, né? Ele precisa de muitas situações para fazer um gol. Ele precisa ser mais atacante, não ser apenas entre aspas, obviamente, um jogador que ajuda a marcar na recomposição. Tem gol. Sentindo, acho o Wanderson já teve sinal pro banco para trocar. Será que é cãibra ou é muscular, hein? A perna direita me parece cãibra, que nem foi no outro jogo. Tá com a perna dura ali. Gol de quem, Bertoncelo? Gol marcado pelo Sport Recife, resultado ruim para o próprio Bahia. Gol marcado por Thiago Neves, ex-Grêmio, de fora da área. Sport 1, Fortaleza 0, informando Unimed Porto Alegre. Tassiano vem aí. Vem Tassiano, tá sentindo. Pô, no jogo contra o São Paulo ele também teve cãibras, né? Então... contra o Atlético Goianiense, né? Foi contra o Atlético Goianiense, isso. E foi, o Luciano, foi mais ou menos por esse tempo de jogo. Ali com 20 do segundo tempo, o Wanderson teve uma boa atuação também naquele primeiro jogo dele como profissional, mas teve câimbras. E hoje se repete. Mas tem que considerar isso, né? Um garoto que está recém começando a sua trajetória no grupo principal do Grêmio, está fazendo apenas o seu segundo jogo no time profissional do Grêmio. Vem o time do Bahia, Daniel fez a jogada, trabalhando com o Matheus Bahia, dominou, devolveu para Daniel, tudo isso, né, no campo de defesa, joga curtinho o time do Bahia, de novo a bola com o Daniel, tentou, quem chegou pelo caminho ali era o Lucas Silva, para roubar a bola, e agora depois sofre a falta, cai no gramado, a arbitragem não marcou, seguiu o jogo, domina o Cleison, lá pelo lado esquerdo, no lado da grande área, rolou curtinho, tem perigo, chega o Bahia, é o Ramires, está dentro da área, tocou e a bola vai para a linha de fundo, é escanteio. O Wanderson ficou caído, vem o Darlan também, já vejo o Darlan ali de colete conversando com o Renato, mas a primeira troca será o ingresso do Tassiano na vaga do Wanderson, e Pinares também vai entrar no time do Grêmio. Então Pinares 21, Darlan número 15 e Tassiano número 20, serão as três trocas no Grêmio. Uma saída certa é do Wanderson, vamos ver quem serão as outras duas. Acho que o Pinares entra no lugar do Jean-Pierre, que tá um pouco apagado o jogo, e o Darlan no lugar do Lucas Silva, para dar um pouco mais de mobilidade no meio campo do Grêmio, né? Acho, né? Tô me arriscando aqui a ler as substituições do Renato. E o Tassiano no Wanderson, né? Essa aí por uma questão de lesão, né? Não é lesão ali, né? Mas é exatamente aquilo que o Gabardo referiu, né? Uma coisa é jogar nos aspirantes, outra coisa é o ritmo físico do profissional. Tem amarelo ali, né, Diori? Pro Rossi. Por reclamação. O Rossi tá reclamando. O Rossi precisa, né, Diori? O Rossi, na verdade, ele foi ali só pra garantir, né? Porque ele vai levar, né? Então ele foi pra reclamar por conta da demora na saída do Wanderson. Isso. Tipo assim, pra que perder tempo? Vamos agora tomar um amarelo logo. Tá subindo aqui, ó. Já subiu a plaquinha do Wanderson pro Tassiano com a 20. Nossa, é tudo agora. Ó, o Darlan tá ali falando pro quarto árbitro, pro Lucas Horn. Quem sai, sobe a plaquinha 16, acertou Diogo Olivier. Sai Lucas Silva, entra Darlan. Vamos ver se o Diogo vai fechar o bingo com a saída do Jean-Pierre pro ingresso do Pinares. Atenção.
Tá ali o Alexandre Mendes passando instrução pro Pinares, o Renato também. Pinares agora, tem a hein? 21. Se acertar, pede música no Fantástico. E sai Jean-Pierre. Portanto, 100% de aproveitamento do senhor Diogo Oliveira. Vou pedir música no Fantástico, Andrezinho. Que faz, hein, Diogo? Mas é que o jogo tava pedindo isso, né? Um pouco mais de mobilidade, porque o Grêmio o jogo todo tá dando espaço pro Bahia. Nesse momento do jogo, o Grêmio tem que conseguir marcar um pouco mais no meio-campo, né? Justamente para tomar a bola do Bahia e sair no contra-ataque. Muito bem, 3 trocas no time do Grêmio. A bola é do time do Bahia, tem escanteio, a bola viajando na área, sai Vanderlei, dá um soco, afasta na sua grande área, e o rebote é do Grêmio. Diego Souza pode ter contra-ataque, olha ali o Tonhão, olha o Rodrigues no ataque, ele escapa pelo lado esquerdo, bota na velocidade, e ele é rápido, ele vai na velocidade, tem o PP pedindo na frente, serviu o PP dentro da área, dominou o PP, deu toque atrás, errado, o passe do PP era pro Darlan, acabou no meio do caminho, o jogador do Bahia, o Daniel, fazendo o corte. Olha o Tonhão ali de ponteiro esquerdo fazendo o ataque. De novo vem o Grêmio. Roubou a bola o time do Grêmio. Escapa o Tassiano lá pela direita. Chegou no bico da grande área. Serviu do lado pro cruzamento. Teve desvio, o Alisson chutou, bateu na zaga, escanteio pro Grêmio aí, Gabardo. O polivalente Tassiano iniciou a jogada pela ponta direita, depois o Alisson tentou o cruzamento, a zaga do Bahia mandou pra fora. Escanteio para o Grêmio, ponta direita. Estão na bola Pinares e Alisson ficou pro Pinares. Ele vai cobrar, informando Sicredi. Sinal da Gaúcha marcando 15 para as 9 da noite de jogo, 24, quase 25. O Grêmio vai vencendo 2-1 em cima do Bahia. Tem escanteio o time do Grêmio. Vai pra bola Pinares, lá pela direita. O Alisson foi pra dentro da grande área. Correu Pinares, bola viajando no miolo da área. Vem pra fazer o corte por ali o Anderson Martins. Tenta tirar de perto da grande área o time do Bahia, mas aí tá marcada uma falta. E é uma falta a favor do time do Grêmio em cima do Darlan. É pela meia direita por ali, Gabardo. A falta foi cometida pelo Daniel. O Darlan estava ali brigando pela posse de bola, fez o domínio e na sequência o Daniel empurrou ele. Então a falta boa pro Grêmio pela meia direita. O árbitro vai ali, mostra o apito, manda os jogadores esperarem, aguardarem o sinal do apito, o barulho do apito para a cobrança da falta. Pinares, de novo ele, com a canhota para fazer a cobrança. 2-1, Grêmio informando o grupo IESA. Ali um pouco longe, é na meia direita, mas longe da grande área. O Pinares está ajeitando com todo carinho. Tudo que você precisa tem na Operação Verão das Farmácias São João. São ofertas imperdíveis para você e sua família. Correu para a bola Pinares, tocou direto para a área. Fácil ali a defesa do goleiro Douglas, que segura. Agora chegou aqui, catava ali o Diego Souza, mas defesa do goleiro Douglas. E neste verão, Farmácia São João tem a maior rede aí do estado. Ao sair para visitar familiares e amigos, previna-se, é o que lembra Farmácia São João. Você ligado no futebol da Gaúcha. 26 minutos. Renato trocou 3 vezes na primeira troca. Desce o time do Bahia. Escapa por ali o Nino Paraíba. Ele domina. Tem na marcação ali o PP. Pra lá, pra cá. E no Nino Paraíba. De novo, pra lá. Vai fintando. E o PP não sai do encalço. Último toque foi do Nino Paraíba. Tá dando só tiro de meta pro Grêmio ali, Andrezinho. O Nino Paraíba foi pra um lado, foi pro outro. O PP botou o bico da chuteira, ela bateu na canela do Nino. Tiro de meta pro Grêmio. O Grêmio ganha pelo placar de 2-1. Vai entrando momentaneamente no G4, informando claro. Que rodada boa essa da volta do Brasileirão. Mas boa mesmo é dar Supra-Sal pra sua criação. Supra-Sal é o sal mineral da Supra, indicado para suplementação de bovinos, que prioriza a oferta de minerais e vitaminas para a produção, reprodução e saúde dos animais da sua propriedade. Dê Supra-Sal para a sua criação. Procure a sua revenda Supra mais próxima de você. Alô, Jane, Johanna, Suzana, as gurias que comandam a Supra, nutrindo amizades no futebol da Gaúcha. E Vodka Valessa, casa bem com você, aprecie com moderação. E a Cachaça 7 Campos de Piracicaba, 50 anos, a melhor do Brasil. O jogador do Grêmio tá sentindo ali o PP, né, Gabardo? Ficou no chão, mas o jogo seguiu. Seguiu, posse de bola com o Grêmio, aparentemente tudo bem com o PP. E o Grêmio tem a posse de bola. Vai trocando passes, vai ganhando por 2-1 e entrando no G4, informando Lojas Quero Quero. Eu já tô pensando, porque a gente vai escolher no fim do jogo o craque Calçados Pegada, a marca da conquista. Eu te confesso, Diogo Oliveira, que eu tô aqui olhando para as escalações, olhando para o jogo e pensando quem pode ser o melhor do jogo, Diogo.
Aí eu já tenho meu palpite aqui. Quer que eu não vou esperar mais um pouquinho, espera, né? Tem muito tempo ainda. Sem spoiler, sem spoiler. Tô com as minhas estrelinhas aqui. O Diogo bota estrelinhas do lado, que espetáculo. Vamos. O jogo muda muito, né, Lucianinho? O jogo tá vantagem do Grêmio, mas o jogo dá pra dizer que tá indefinido ainda na arena. 2-1 pro Grêmio. O Bahia vai ter que arriscar tudo se quiser buscar pelo menos um empate. Domina ali o Rossi. Conseguiu evitar que a bola saísse. Fez o cruzamento pra dentro da área. Quase o Gilberto faz o gol, Andrezinho. Aquela bola tava viva dentro da grande área do Grêmio. Ela tá naquela que se bate em alguém, é um perigo, né? Pois é, o Bahia vem com perigo pro ataque, o Grêmio tem que ficar atento. Vem de novo o Bahia, bola longa, e agora ele tá sob controle ali com o Alisson, que chega a fazer a proteção, e depois na sequência despacha pra frente o Rodrigues no chutão. E a bola acabou saindo pela linha de lado, não tinha o que fazer. Não chegou a tempo ali o Pinares para evitar a saída de bola. É lateral para o time do Bahia. Yara Fertilizantes, que nutrem a agricultura do futuro. Conosco no futebol da Gaúcha. 29 minutos. O Grêmio vai vencendo, vai mergulhando no G4. E vai pelo menos para a rodada que será completada amanhã, Bertoncello na 4ª posição. Isso, ele precisa que o Inter perca. Olha que fácil para os gremistas, né? Fazer ou secar o Inter para que perca para o Ceará. Com isso, o Grêmio vai acabar no G4 do Brasileirão. Olha o chute do Bahia, vai pela linha de fundo. Que perigo o time do Bahia. Era o Ramires, além de o Ramires foi direto para fora, André Silva. Mas tem feito o Bahia, arriscado em chutes de fora da área. De novo o árbitro adverte o goleiro Vanderlei, que tá demorando demais para repor a bola em jogo. O Bahia segue insistindo, segue 2-1, Grêmio informando Vipal Borracha. 8h50, fale. Você ia chamar o tempo e placar? Eu ia te chamar. Então vai. 8h50, vamos conferir o tempo e o placar do futebol da Gaúcha. Trintinha do segundo tempo, 30 minutos na arena. 2 para o Grêmio, 1 para o Bahia. Fala comigo, Marcos Bertoncello. O cardápio do Brasileirão tem agora, no segundo tempo, Botafogo 0, Atlético Paranaense 2. E no primeiro tempo, 0-0 para Coritiba e Goiás. E a vitória parcial do Sport com gol do Thiago Neves, 1-0 para cima do Fortaleza. São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance, distribuídos em mais de 700 revendas pelo Brasil. E uma delas é a Samac de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Abraço ao Carlos, alô Carlos, da Samac em Santa Cruz do Sul. Parceira da São José Industrial. Tem de novo falta pro time do Bahia. Bahia ronda a área do Grêmio. Tá por ali o Rossi para fazer a cobrança. Sai da bola o Rossi. Foi cobrado direto. Mas daí ali ficou fácil pro Vanderlei, que abraçou na bola e vai tentar botar rápido. Não tá com pressa o Vanderlei não. Segura a bola o goleiro do Grêmio. Tempo vai passando, o Grêmio tem a vantagem. 31 minutos de jogo, vai vencendo o Bahia na Arena 2-1. E o Bahia, Bertoncello, como é que fica essa ponta de baixo? Porque o Botafogo tá perdendo, o Sport tá ganhando, o Bahia tá perdendo. Como é que fica aí na ponta de baixo, Bertoncello? Pois é, e o Sport Recife vencendo, né? Que era um time que também brigava para não cair, tava muito próximo ali e vencendo vai para 32 pontos no momento. Bahia, 16º com 28, e aí os 4 últimos, Vasco com 28, Goiás com 24, Botafogo 23 e Coritiba 22. Eu só lembro do Vanderlei Luxemburgo, que assumiu o Vasco agora, o Diogo Oliveira. Ele fala sempre da zona da confusão. Mas vamos ver essa jogada. Pinares fez a abertura para PP. Abriu espaço para o chute. Bate na zaga. Deu azar ali. O PP bateu na zaga. Não chegou até a meta. Não chegou até o goleiro Douglas. Mas o Grêmio ainda está na parada. Ganhou o Douglas. O Diogo Barbosa ganhou a jogada, mas aí o passe errado. Ficou brabo ali, hein? O Diogo Barbosa com o Darlan, o Gabardo. Acho que o passe saiu fora do ponto. Saiu, não deu certo a combinação dos dois jogadores, do Diogo Barbosa com o Darlan. O jogo se irritou, apenas o tiro de meta para o Bahia. Grêmio 2-1, informando o Sicredi. Mas o Diogo Oliveira tava colocando o seguinte: o Vanderlei que inventou a expressão zona da confusão, e tá uma confusão ali que ele vai se meter com o Vasco agora, hein? Põe confusão ali, né? Tem pelo menos uma vaga ali que tá disputada por quê? 5, 6 times talvez. E ele vai ter que fazer isso provavelmente sem receber, né? Porque o Vasco é um caso raro de time em que os técnicos vão passando e não recebem salário depois que saem. Olha o Bahia, de novo, de longe o Anderson Martins. Acho que o Bahia não tá acreditando muito no Vanderlei, porque abre espaço, vai pro chute. Fica de novo pro time do Bahia. Anderson Martins, olha onde é que tá o zagueiro no campo de ataque na meia. Dominou para Cleison. Vai o Cleison, ex-jogador do Corinthians, tenta a jogada longa, o passe é forte. Pode tentar evitar a saída do Nino Paraíba, ele consegue, se esforça, mas daí o PP chega junto.
Cai o Nino Paraíba, a bola tá fora de campo e é só lateral para a equipe do Grêmio. Ali o PP, na dividida, o PP ajudando na marcação, indo buscar a bola na linha de fundo. Fala, Andrezinho. O Lucha não recebeu da outra passagem que teve lá pela equipe do Vasco da Gama. E agora vai sair Diego Souza, vai entrar Diego Churin. Sai o 29, entra o 19 no time do Grêmio. Grêmio vence por 2-1 e o gol, por enquanto, da vitória foi feito exatamente por ele, Diego Souza, informando o Pão de Alho Santa Massa. Tem gol. Tem gol, Bertoncello no Brasileiro, informa. Falem dele, tem gol do Goiás fora de casa, gol marcado pelo Fábio Sanches. Goiás 1, Coritiba 0. Goiás 18º colocado com 26 pontos, o Coritiba lanterna com 21. Vai escapar o Goiás? O Goiás vai se recuperando, e o Coritiba e o próprio Botafogo, né? Esses dois eu acho que não tem salvação, hein? O Guerrinha diria que Deus está chamando o Botafogo. Mas o Goiás tá naquela, tá lutando, tá batalhando. Assim como o Grêmio tá batalhando. Tassiano domina, 34 minutos. 2 pro Grêmio, 1 pro Bahia. O Grêmio tá chegando no G4. Claro que fica de olho no jogo do Inter amanhã, contra o Ceará, com transmissão da Gaúcha, com o Debona, Leonardo Oliveira, Zé Alberto, Simon, Marcos Bertoncello. E de olho na arbitragem, Diori Vasconcelos. Vem de novo o time do Grêmio, tenta fazer uma trama ali, acaba jogando errado, o Bahia recupera a bola. O ano mal começou, mas o liquida da largada Lojas Quero Quero já chegou, com ofertas imperdíveis em até 10 vezes sem juros. Então aproveita na loja, no site ou pelo WhatsApp. Lojas Quero Quero. Claro, seu 2021 conectado com tudo que você ama, claro, no futebol da Gaúcha. Vem de novo o time do Bahia. Olha o Cleison, faz o giro, trabalha o Bahia. Bahia rondando a área do Grêmio, não consegue chegar perto e acaba tendo que arriscar de longe. Dominando ainda o Cleison, tenta o passe à frente, foi errado, mas o Tassiano não chegou a tempo. Dominando o time do Bahia, lá pelo lado, bola longa pro Matheus Bahia para chegar na linha de fundo. Chegou com perigo, era o Gilberto quem estava por lá, mas Tassiano chega no atalho ali, Andrezinho, para meter para a linha de fundo, escanteio pro time do Bahia. É o multiuso Tassiano, que hoje joga como lateral. Mais uma troca no Bahia, Gabriel Novaes, número 39, no lugar de Daniel, camisa número 8, informando claro. Só para ter uma ideia, Luciano, como o Bahia está ameaçando essa vitória que é muito importante do Grêmio, já são 15 finalizações do Bahia contra 9 do Grêmio. Sai Daniel, portanto entra Gabriel Novaes, escanteio cobrado, Vanderlei sai de soco, Maria atropelado o goleiro do Grêmio, tá marcada a falta, 2 jogadores do Bahia também ficaram pelo caminho, é uma falta a favor do time, agora vai dar aquela parada no jogo ali o Vanderlei, Bertoncello. Deixa eu aproveitar para dizer que o Grêmio vai chegando a 13 partidas de invencibilidade no Brasileirão, a última derrota ainda foi aquela em outubro para o Santos na Vila Belmiro, a última vez que o Grêmio ficou tanto tempo sem perder no Brasileiro foi com o Luxemburgo, falávamos dele agora há pouco, em 2012 o Grêmio do Lucha ficou 15 partidas sem perder. Informação para a Unimed Porto Alegre. E além dos 15... Opa! Tem o Zeca no Bahia. Pois é, Diogo, você ia falar? Não, é que o Zeca, 10 minutos, ele tem que ter fôlego, né? Jogando 10 minutos no máximo aí, só falta não ter fôlego com 10 minutos. Mas além das 15 finalizações do Bahia contra 9 do Grêmio, porque isso pode ser um número assim enganoso, assim, chute fora da área, longe do gol. Mas se a gente for ali para as finalizações certas, que obrigam o goleiro a defender, você vê que o Bahia tem 5 e o Grêmio tem 2, os 2 gols. Quer dizer, o Grêmio chegou de verdade nos seus 2 lances de gol. O Grêmio correu riscos nesse jogo. Eu tô sentindo uma certa, assim, quase que uma espécie de ressaca do Grêmio dessa condição de finalista da Copa do Brasil. O Grêmio sabe marcar mais do que isso e foi o que ele fez lá contra o São Paulo. Mas não sei se está ou não, mas de ressaca no caso, Zeca, camisa número 12 com o tanque cheio entrando no Bahia, saindo Matheus Bahia, 79, o Zeca é 12. É muito talento. Esse aí talvez não esteja de ressaca, pode ser. Mas um detalhe, né, Andrezinho e Gabar do Grêmio, ele teve uma parada ali depois do Ano Novo. O Grêmio voltou o quê? Na segunda-feira? Sim, desde o jogo contra o São Paulo, o Grêmio deu folga e só voltou na segunda. Algumas equipes no fim de semana. Vem o time do Grêmio, tentativa de bola ali do PP, não conseguiu o domínio, tava ali também brigando o Pinares, chegou o Turinha, uma blitz do Grêmio, caiu o Pinares, levantou, ficou com a bola, dominou o chileno, trabalhando com o PP pelo lado esquerdo, tem a marcação, conseguindo fazer a jogada do time do Grêmio. O Grêmio tem que tentar manter a bola longe da sua grande área. Tá ali o Tassiano, pelo lado direito, ele vai dominando, vai pra cima na marcação, ainda o Tassiano vai carregando sozinho. Quer passar por todo mundo, acaba perdendo a bola. Fica pro time do Bahia, que escapa lá pelo lado esquerdo, escapa no contra-ataque o time baiano. Cleison domina, jogou na frente.
Vem pro Gabriel Novaes, vem por trás. De novo o Cleison, consegue o passe. Tava ali pra fazer o corte. O Diogo Barbosa, mesmo assim tem Nino Paraíba. Chega Kahneman no atalho e toca pra linha de fundo. Tem escanteio o time do Bahia, mais um escanteio pro Bahia, já perdi a conta, Andrezinho. Mais um, né? Mais um na conta do Bahia, que pelo lado direito vai ser feita a cobrança 2-1 Grêmio. Tem escanteio já cobrado, cobrou curtinho o escanteio o time do Bahia. Ficou caído ali o Nino Paraíba. 7-3 escanteio. Olha só, 7-3. Tentativa ali, a pressão. Foi na pressão, foi na luta o Pinares para tentar roubar a bola, mas o Cleison fica com ela. O Thurin entrou, mas não conseguiu tocar na bola ainda. O centroavante do time do Grêmio, camisa número 19. Desce o Bahia. Bahia que ataca neste momento, 38 minutos e meio. O Grêmio tem vantagem, 2-1 na arena. Bem jogada, perto da grande área. Domina o Cleison, vai rondando. Era o Rossi por ali, pro Ramires, dentro da área. Chega ali para fazer o corte. Quem tava por ali era o Alisson no socorro. Fica aquela briga de foice no escuro na entrada da grande área. Sobra pro time do Bahia. Quem tá por ali é o Ramires. Cai no gramado, pede a falta, não marca nada. A arbitragem fica com o Grêmio, que sai pro contra-ataque. Escapa Pinares. Lá pela direita tem o Thurin pelo meio. Escapa Pinares. Ele vai com a bola dominada. Thurin tá pedindo no meio. Ainda o Pinares ingressou na grande área. Daí ele demorou, perdeu o fôlego, acabou perdendo a bola e cometeu a falta. Demorou demais ali o Pinares, hein, Gabardo? Demorou muito, ele deu uma boa arrancada pelo lado direito, conduziu a bola, poderia ter feito passe, poderia ter tentado a conclusão, prendeu demais, perdeu a bola e aí cometeu a falta. É o futebol da Gaúcha, Campeonato Brasileiro, olha o Bahia, chega, bate em cima do Tonhão. Ainda tem rebote de bola pro time do Bahia, bola pra Rossi, ele faz aquela correria, ganhou do Diogo Barbosa, cruzou pro meio, salva Vanderlei! Salva Vanderlei! Quem tava ali era o Rossi fazendo a jogada e o Vanderlei no meio da área interceptou, Bertoncello. Só rapidamente para dizer que estamos já com rede obrigatória, pronunciamento do ministro da Saúde, senhor Eduardo Pazuello. Seguimos nas plataformas digitais no app de GZH e depois voltaremos no AM/FM. Maravilha, estamos em GZH, André Silva, quase que o Gilberto chega para marcar o gol do Bahia. E de novo o Vanderlei. Olha, Luciano, tô começando a pensar no Vanderlei para depois do jogo, viu? Ele tem feito defesas importantes e de novo o Bahia teve a chance de marcar. Boa lembrança, verdade. 40 minutos de jogo e vai ter mais uma troca no Grêmio em seguida, Andrezinho. Vai sair o Alisson, camisa número 23, vai entrar o Everton, para muitos o genérico. Número 11, né, tá saindo o Alisson para entrar Everton na informação Vipal Borrachas. E teve amarelo aí, foi para quem? Pro Vanderlei? Pela demora, eu acredito que... eu acho que sim, porque ele já advertiu o Vanderlei 3 vezes, né? E é pra ele mesmo, foi pra ele mesmo. Eu tô na dúvida se teve cartão amarelo ou se o árbitro tirou o cartão do bolso só para anotar a substituição. Não, ele apontou o cartão pro Vanderlei. Então tá certo, porque a imagem não mostra ele dando o cartão pro Vanderlei, então fica registrado o cartão pro goleiro do Grêmio que o André detectou lá no estádio. Ele já tinha ameaçado, né? Já tinha, na verdade, avisado que o Vanderlei podia tomar o cartão e ele acabou dando o cartão aí pro goleiro do time do Grêmio. Grupo IES apresenta Renault Stepway 1.6 completo com preço de nota fiscal de fábrica. Até 100% da FIP no seu usado, só na IESA. Renault, é reta final na arena, 41 e meio aí do segundo tempo. O Grêmio já fez as 5 trocas, não troca mais ninguém no time do Grêmio. Diogo Barbosa ali para fazer a cobrança do lateral. O Grêmio vai conquistando 3 pontos importantes no campeonato. Olha o PP, abriu uma baita bola pro Tassiano, ajeitou, pode ir pra bomba, direto pela linha de fundo, arriscou o Tassiano, tinha espaço ali, Gabardo. Tinha sim, e pelo lado direito ele avançou, né? E o que me chamou a atenção nesse lance aí, Luciano, quando a bola foi invertida da esquerda para a direita, foi escorregão que o árbitro deu. Foi pro campo, né? Aí se chocou ali com o jogador do Bahia, sobrou pro Tassiano, ele arriscou, mandou pra fora, tiro de meta para o Bahia, Grêmio 2-1, informando o Sicredi. Era pra amarelo, Jory? Vai, Bertoncello. É o juizão, trupica, mas não cai. Fala, Bertoncello, gol de quem? Do Goiás. Rafael Moura amplia. Coritiba 0, Goiás 2. Informação agora para a Unimed Porto Alegre. Falem vocês agora. Vem o time do Grêmio. Escapa o PP. Na velocidade, no encalço dele, o Nino Paraíba. Ainda o PP, perna pra lá, perna pra cá. Chega o Nino Paraíba, toca pela linha de lado. Aquilo ali que o árbitro fez foi um movimento friamente calculado, Luciano. Uma técnica de arbitragem para ver se o gramado da arena está em bom estado. Isso vai pra súmula. É um tombão ali o árbitro. Vem o time do Grêmio.
Grêmio, domina Matheus Henrique, domina aí o meio campo, camisa 7, essa 7 já foi do Renato, hein, Mateuzinho, que responsa. Olha o passe ali do Rodrigues pro Tassiano, Grêmio vai trocando bolas no seu campo de defesa, Vanderlei dá um chutão pra frente, Bahia marcando a saída de bola, o Grêmio dá uma atrapalhada, mas fica com ela ainda, Tassiano domina, vai girando o time do Grêmio, Pinares fez a abertura pra PP, não conseguiu ainda o PP passar para essa marcação, arriscou pro chute, pra fora, que bola perigosa do PP, Eduardo Gabardo, ele abriu, tentou colocar, mas saiu um pouquinho demais e foi para a linha de fundo. Até não apareceu muito no jogo o PP, acho que agora foi a melhor jogada dele na partida. Na mira do Porto de Portugal, o PP recebeu o passe, ponta esquerda, cortou pro meio e chutou, buscando o ângulo esquerdo do Douglas. Passou perto, Grêmio 2-1 informando... Olha o Cleison, Gabardo vai fazendo fila. Chega o Kahneman, daí, Gabardo, não tem conversa. O Kahneman rouba a bola e depois sofre a falta. Mas o Gilberto veio pra... Olha, vamos deixar com a expressão aquela matar o lance, né? Ele vai levar cartão amarelo, centroavante da equipe do Bahia, informando Vipal Borrachas. Matou e depois foi chorar no velório, porque foi ali ajudar o Kahneman a levantar depois, né, o Jory? Ele sabe, né? Ele sabe que fez, que cometeu o erro, ele nem olha pro árbitro nem reclama. E voltamos também depois da rede obrigatória para Grêmio 2, Bahia 1, Lucianinho. Bom, 44 minutos na arena. Ficamos aí pelo tempo de recuperação do árbitro Ramon Abatiabel de Santa Catarina. Grêmio vai vencendo 2-1. O Bahia, 3 pontos na tabela. O Grêmio vai ingressando no G4. E o Kahneman ali fica sentindo. O Gilberto fez falta, uma falta forte, e o jogo tá parado na arena. Todo o jardim é feito de inspiração. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. Acesse ofertasestil.com.br e aproveite. Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor para sua mesa. Experimente. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Jogos do Brasileiro em andamento, Bertoncello. Vamos lá, o segundo tempo rolando lá no Rio de Janeiro. O Botafogo vai perdendo para o Atlético Paranaense por 2-0. Jogos no primeiro tempo. O Coritiba em casa vai sendo derrotado pelo Goiás por 2-0 e o Sport vai fazendo 1-0 no Fortaleza, na Ilha do Retiro. É o giro do placar aí para São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo, a preço justo. Fala, Bertoncello. Tava olhando também essa questão do Goiás, né, que é 18º colocado, beleza, fez 29 gols e sofreu 42. E quando eu fiz isso, eu vi que o Bahia, com os 2 gols sofridos hoje, ele sofreu 50 gols nesse Brasileirão, a pior defesa do campeonato. Informação para a Unimed Porto Alegre. 50 gols, hein, Diogo Oliveira? Nossa Senhora. E tendo sido treinado por Mano Menezes, que se consagrou como organizador de defesas, né? E foi justamente isso que acabou demitindo o Mano Menezes. O Bahia começou a tomar um gol atrás do outro e está nessa situação. Daqui a pouco a gente vai abrir a nossa votação, né? Eu tinha 3 nomes aí, mas o André me deu uma pista pro meu voto. Andrezinho citou Vanderlei. Daqui a pouco vamos escolher o craque Calçados Pegada, a marca da conquista. Vipal, rede autorizada, reforma de pneus com a garantia da líder absoluta do mercado. A gente vai a 50, né, Andrezinho? Mais 5. Isso. Então aí é o sprint final, a correria que o Bahia pode fazer nos últimos 4 minutos que agora restam. 46 de jogo. Grêmio vai vencendo, 2-1 em cima do Bahia. Gol da vitória marcado pelo Diego Souza. Mas é o Bahia que desce, o Bahia não sossega, bota na frente. Chega o time do Bahia lá pelo lado esquerdo, mas aí tem um desvio e mais um escanteio. Era o Everton que estava na jogada. Tem escanteio o time do Bahia, que tem pressa ali para fazer a cobrança. 46,5. 2 pro Grêmio, 1 pro Bahia. Você ligado no futebol da Gaúcha. É pra cobrança de escanteio. Acho que é o Cleiton que vai pra bola, né? Escanteio cobrado. Isso, é ele mesmo. Bola viajando. Tá por ali no primeiro pau pra fazer o corte. É novo escanteio. Tava ali o Turim de zagueiro, André. Turim apareceu na bola defensiva. Se não conseguiu tocar lá na frente, tocou na defesa. Cleison bate de novo. 8º escanteio do Bahia. Vai de novo o Cleison. Ajeitou. Tá ali o árbitro orientando. Cobrança do time do Bahia. Bola viajando. 47 de jogo na arena. Cobrado o escanteio. Bola viajando no segundo pau. Cabeçada tava por ali o Tassiano de novo. Acho que vai pra linha de fundo. É outro escanteio, Andrezinho. Agora do outro lado. Escanteio do outro lado. Muda o lado, vem o Rossi pra fazer a cobrança.
Muito escanteio pro time do Bahia, de um lado pro outro. Veio o Rossi pra fazer a cobrança. 47,5, a gente vai a 50 na arena. O Grêmio vai vencendo, vai conquistando 3 pontos importantes. Rossi, bola viajando no miolo, a cabeçada, afasta a defesa. Tem perigo dentro da grande área, fica aquela disputa. Tentou de bicicleta, aí todo errado ali o Anderson Martins. Tentou uma puxeta e daí não deu nada, né, André? Não deu absolutamente nada. O Grêmio escapou mais uma, segue 2-1 na arena. Aquela bola ficou ali viva, mas acabou não conseguindo concluir o time do Bahia. Vai terminar o jogo na arena, o Grêmio vai conquistando 3 pontos, mas o Bahia vai brigando, vai guerreando. Ramires fez a abertura para Rossi, chega no atalho ali, Diogo Barbosa, toca pela linha de lado, lateral para a equipe do Bahia. Gilberto trabalha com Rossi, tem pressa o Bahia, vai acabar o jogo, tem menos de 2 minutos o time do Bahia. Renato tá na beira do campo, não para 1 minuto, o técnico do Grêmio orientando a sua equipe. Tem lateral ali o Bahia, o árbitro manda cobrar mais atrás, né? Tá na malandragem ali pra querer cobrar mais à frente, cobrou mais atrás o lateral. Domina o Cleison, fez a jogada, conseguiu ficar com a bola o time do Bahia com o Ramires. Jogada rápida de toques curtos, mas aí foi forte demais, o Ramires tocou errado, direto pela linha de fundo. E fica desesperado o Dado Cavalcante, Andrezinho. Gordinho tá enlouquecido ali, André. O Dado Cavalcante toma uma água, joga o resto no chão. Vanderlei não tem pressa. Grêmio 2-1 aqui na arena. Vai garantindo 3 preciosos pontos para ingressar no G4. O Bahia vai descendo a ladeira do Pelô. Vai perdendo mais uma, 7ª da derrota do time do Bahia no Campeonato Brasileiro. E o Grêmio mantém, né, Bertoncello, 13 jogos de invencibilidade no Brasileirão. Isso aí, 13 jogos dentro do Campeonato Brasileiro. Quando acaba o jogo na Bomboneira, semifinal de Libertadores, bom empate para o Santos, aliás, bom empate para o Boca, que o Santos estava melhor no segundo tempo. 0-0, decisão na Vila Belmiro na próxima quarta. Já viu uma imagem desse jogo? Olha, tem um pênalti no Marinho que o juiz não deu, hein? Ai. Isso que tem VAR, hein? Mas enfim... Últimos segundos de jogo na arena. 3 pontos importantes na conta pro Tricolor. Vai fechar 50 minutos. 2 pro Grêmio, 1 pro Bahia. O Grêmio vai vencendo, vai ingressando no G4. Claro que fica atento ao jogo do Inter amanhã, lá no Castelão. Mas o Grêmio faz a sua parte. Vence na arena, na volta do Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo de 2021. A primeira vitória tricolor nesta temporada. Vem o time do Bahia. A bola longa nas costas da zaga. E ela se esvai e corre pela linha de fundo. É só tiro de meta, vai terminar o jogo, o juiz já tá ali para pedir a bola, para acabar, para terminar, pro Grêmio somar 3 pontos, uma vitória importante, fim de jogo na arena, 2 para o Grêmio, 1 para o Bahia. Bertoncello, o Grêmio dorme no G4. E amanhã seca o Internacional, que tem que perder seu jogo para o Ceará para o Grêmio permanecer no G4 do Brasileiro. O Tricolor, 13 partidas sem perder no campeonato, chegou a 48 pontos, Lucianinho. A vitória importante do Grêmio, Eduardo Gabardo, André Silva, jogadores saindo, a gente vai ficar naquele olho se vai ter alguma entrevista, enfim, a repercussão. O Grêmio saiu na frente, sofreu um empate e depois Diego Souza. O goleiro Douglas, eu lembro de vários jogos dele atuando na Chape, se eu não estou enganado, do próprio Bahia.